Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Muito bom dia, eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora vamos juntinho até o meio-dia, não é isso? Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora vamos juntinho até o meio-dia, né? E hoje nós temos a participação aqui do nosso Lúcio Carlos, nós temos o Marco Paulo e daqui a pouco vai estar chegando aqui o doutor Enzo, presidente da OAB de São Gonçalo. Falar nisso, parabéns à OAB pelo grande evento ontem, né? Seu jubileu de ouro, não é isso? Bom, eu quero mandar aqui um bom dia para o nosso diretor de programação, Christian Ferraz. Fluminense. E também o nosso presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres. Esse é o homem, né? Bom, quero mandar aqui um abraço também pro nosso Marcelo, João Marcelo. Bom dia, João. Bom dia, Nelson. Bom dia para os amigos aqui já presentes no estúdio. Bom dia também para o pessoal que nos acompanha. Ótimo sábado. E vamos lá. Tá certo. Bom, quero mandar um abraço também aqui pro nosso grande pantera, né? José Carlos Rocha. Tá fazendo falta, hein? Pô, ô parto difícil de recuperação, hein? Caramba, hein? José Carlos, próximo sábado tamo junto, hein? Aquele abraço pra você, pra sua esposa, tudo de bom. Bom, quero cumprimentar aqui também. Vamos cumprimentar aqui a mesa e depois nós vamos passar aqui um bom dia geral aqui das pessoas. Depois vamos passar também os aniversariantes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lúcio. Bom dia, João. Prazer e uma honra estar aqui novamente. Lúcio Carlos, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, pessoal aqui da mesa e aos ouvintes aí da Rádio Fluminense. Daqui a pouco nós temos destaques, né, da semana, né, com nossos debatedores. E vamos falar agora sobre, vou dar um bom dia aqui, o Coronel Salema, né, comandante da Polícia Militar de Niterói. O Carlinho Cabeleireiro, que está lá em Engenho Pequeno, a Celina Alves também com a sua família lá em Engenho Pequeno nos ouvindo, aquele abraço. E o nosso amigo Zé Carlos Rocha, já mandamos aquele abraço. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo lá na Alemanha, né, nos ouvindo, que é o Marcos Alíper. Aquele abraço, Marcos. Quero mandar também um abraço para Dalva Falic e Agriberto Mendes, Cíntia Brandão, Matheus Costa e Rosemar Della Rosa. Bom, quero mandar também um abraço aqui para 3 pessoas que estão nos ouvindo lá em Pacheco, né? Que é a Nete Cristina, né? E a Vânia e a Monique. Aquele abraço, que tenham um ótimo sábado. Vamos aos nossos aniversários. Quer mandar um bom dia para alguém? Bom dia a todos os ouvintes, especial aí não é para uma pessoa, para o Lions Clube, que ontem teve a posse da sua nova diretoria, Lions Clube São Francisco, a todos os membros do Lions, meus parabéns. Quero mandar também um abraço aí pro Marco Rodrigues, também o João Gustavo e Lúcio, tá alguém? Manda bom dia para alguém? Bom, vamos passar os aniversariantes? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. Bom, tá aniversariando aí o nosso jornalista César Ribas, o jornalista Arnaldo Nascimento, o Pedro Castilho, Adroaldo Peixoto, Guido Mendes, diretor da Rádio Tupi em Rio Bonito, ao ex-comunicador, jornalista também da CBN, né, Arildo Cardoso, lá em São Gonçalo, em Santa Luzia, nos ouvindo. E também aquele abraço a Sueli Aparecida. Não é isso? Falei em Aparecida, que acaba de aparecer aqui, é o presidente da OAB, né?
doutor Eliano Enzo, não é isso? Bom dia, doutor Eliano. Bom dia. Deu nem tempo de sentar. Não, aqui com a gente é no rápido, né? O rápido certo. Nós estamos nos acontecimentos da semana? Não, ainda não, mas nós vamos lá. Pena. Bom dia a todos, bom dia a você que está em casa nos ouvindo, bom dia a toda a comunidade de advogados de São Gonçalo, de Niterói, que hoje e ontem estão em festa, definitivamente. Bom, e infelizmente eu tive um problema o meu mecânico me enrolou, não me entregou meu carro na hora, eu fiquei esperando e quando eu saí de lá já era 7 horas da noite, infelizmente não pude fazer presente. Mas quero que levar não só em meu nome, como também toda a nossa equipe, um abraço aí pelo jubileu de ouro, né, da OAB de São Gonçalo, não é isso? Foi uma festa memorável daquelas, Nelson, que sinceramente entram para a história, por vários motivos. O primeiro grande motivo da história é dizer que a 8ª subseção teve a honra, eu posso afirmar isso categoricamente, de ser seccional por um dia. Nós tivemos a presença do Felipe Santa Cruz por aproximadamente 12 horas entre Niterói e São Gonçalo. Em Niterói ele ficou aproximadamente 40 minutos e em São Gonçalo das 10 da manhã até as 10. Era 11 horas da noite a hora que o Felipe Santa Cruz foi embora da subseção ontem. E tão feliz quanto eu estou em estado de graça. Então, eu sei, e muitos advogados, a gente já conversou sobre isso, realmente foi. E também tivemos um evento, a situação da integração ônibus, né? E aí já é para os dois. Aí é Niterói que eu tenho que falar, recebeu uma van zero maravilhosa que vai começar a atender os advogados a partir de segunda-feira, uma coisa memorável. E São Gonçalo ganha um ônibus, olha, 22 lugares, ar-condicionado. Eu fiz o Felipe Santa Cruz andar de ônibus ontem, nem sei quantos anos foi que ele não anda de ônibus, mas ele andou de ônibus comigo ontem lá em São Gonçalo. O ar refrigerado é mole. Claro. Eu peguei um ônibus ontem em São Gonçalo, da linha de São Gonçalo, que eu vou te contar, tem que ter estômago, né? Tá demais. Você que conhece bem, né? Mas, pra gente fechar aqui, é um destaque da semana espetacular, quero te parabenizar. Obrigado. E por esse trabalho, né? Ainda hoje eu estava pensando, né? O desígnio, né? Às vezes, muitas das vezes, alguém diz que é sorte, outro diz que é o desígnio de Deus. Acredito de nisso. você estar à frente nesse momento, né? 50 anos, né? E esse é o ponto central da coisa. Dizer o seguinte, como é que Deus age? Eu não sei explicar, tem coisas que são inexplicáveis definitivamente. O Grupo Colmeia sempre esteve na vanguarda da advocacia gonçalense, né? A gente observa todas as conquistas feitas na cidade de São Gonçalo foram através do Grupo Colmeia. E aí, no jubileu do centenário, quer dizer, se nós parássemos para pensar, eu sou muito sincero, ontem uma pessoa me parou e disse assim, se eu tivesse que apostar em você, você seria o 4º colocado. Você seria o 4º colocado. E automaticamente nós não fomos o 4º, nós fomos o 1º. E para comemorar, e outra coisa, Nelson, veja bem, ninguém sabia que a OAB comemoraria 50 anos. Não estava. Eu fiquei sabendo disso numa reunião zonal de presidentes da OAB. Olha, sua subseção vai fazer 50 anos, não só a sua, mas 12. São 13 subseções que estão fazendo 50 anos no mesmo dia, foi 5 de julho de 66. Então, nós comemoramos no dia 8, mas foi no dia 5. E o que acontece? E, de repente, novamente, cair sobre a batuta, sobre a administração do Grupo Colmeia, para comemorar os 50 anos. Olha, não há palavras que possam descrever isso. O carinho que Deus tem por esse grupo, por mim em particular. E aí, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que temos realizado. Podemos e temos tentado realizar. Isso só com a graça de Deus mesmo. Bom, deixo mais uma vez registrado parabéns aí da nossa equipe. Tenho o privilégio também de ter você aqui na nossa mesa como integrante. Destaque da semana. Destaque da semana, mais uma vez no campo político, a renúncia à presidência da Câmara. Nós estamos no do tópico nosso querido daqui a pouco. Eduardo Cunha, que já é tópico da nossa discussão. Se é querido, é seu. O meu não é não, tá? Marcante, mais um movimento de retomada da atividade política desse país que anda parada, né, Nelson? Realmente a gente começa
Parece que é um estado de ebulição nesse momento, né? E tão Emoção, confuso, e tão confuso, que nós estamos aí, eu estou até querendo, né, ver se a gente consegue fazer. Já falei, o Gustavo até ficou de passar por aqui para a gente ajustar, Enzo, para ver se a gente consegue fazer uma entrevista aqui com o coordenador de campanha, né, de Niterói, né, e de São Gonçalo, porque um falando já resolve a situação. Porque realmente é pisar em ovos. Não sabemos quando o cara está falando de política, quando não está falando. Quer dizer, quando eu falo de política, em proveito próprio, né? Então é uma situação complicadíssima. Então, mas combina que tá emocionante ver no Brasil nesses últimos dias. Você levanta, acorda, cada dia tem uma notícia, gente. É uma operação que está acontecendo, é prisão de não sei quantas pessoas, e vamos e busca e prende, daqui a pouco o STF, como sempre, um artista, né? Que tem um medo, não sei exato, ainda não consegui descobrir qual é o medo que o STF tem, mas solta todo mundo, depois prende todo mundo. Tá uma emoção atrás da outra, todo dia. É um prende e solta. Destaque da semana, Lúcio. É isso que ele já falou, realmente, foi a renúncia lá da presidência da Câmara do Eduardo Cunha. Não é seu querido não, né? Não. Não votei nele, não pedi voto para ele. Eu só acho que, com certeza, sem ele, é bem provável que a Dilma ainda tivesse ainda, e nós estaríamos num caos ainda muito pior. Lembrando que o processo de impeachment, a deterioração da economia, começou antes dele soltar o processo de impeachment. Ele soltou lá para o final de 2015. E a crise começou já no início de final de 2014 para início de 2015. Mesmo que tenha sido por motivos pessoais, briga política, diz que é porque ele queria o apoio do PT na comissão de ética e o PT não deu para poder ele tentar se safar. Mas o fato é que o cara é corrupto, roubou, sim, mandou dinheiro para o exterior, paraíso fiscal, recebeu em delações premiadas aí que ele recebeu dinheiro da Petrobras, recebeu propina, tá na Lava Jato, tá na lista da Odebrecht, tudo isso daí. Foi um aliado do PT durante muitos e muitos anos, só chegou lá, em grande parte, a aliança que o PMDB tinha com o PT, então ele é um corrupto, ele fazia parte do esquemão do Lula, da Dilma, do PT, mas ele tem esse mérito de ter feito o impeachment, mesmo que por motivos errados. E também basta lembrar que ele barrou o aborto, ele barrou a liberação de drogas, ele avançou com a redução da maioridade penal, ele avançou com pautas conservadoras e travou as pautas comunistas, marxistas, socialistas, como queiram chamar essas aqui. Por isso é que a gente vê que, mesmo ele tendo roubado 1% ou menos de 1% do volume que o PT roubou e dilapidou, não só da Petrobras, como também do BNDES, agora estão falando de Casa da Moeda, sem contar a crise econômica que eles deixaram de 13 milhões de desempregados, só o que nesses 13 anos o PT roubou, todos do PT roubaram, sob a batuta do Lula, mesmo que ele tenha roubado 1% ou menos, vocês podem perceber que o nível de execração pública da imagem dele, pela mídia, classe falante, universitários, professores, é uma execração, um ódio visceral que o cara roubou 1% do que o PT roubou. O problema é esse, como ele é um político evangélico e fez pautas conservadoras e travou as pautas da esquerda, como essas, aborto, drogas, avançou com a redução da maioridade penal, etc, ele foi um cara extremamente metralhado e fuzilado pela mídia e pela, entre aspas, intelectualidade de esquerda durante muito tempo. Né? Deveria ser um herói, né, teoricamente. É uma razão muito forte, 1%. Também acho. 1% é uma razão muito forte, acho que, como a Bíblia, pecado é pecado, não tem tamanho. Ponto. Eu acho que por ele ser evangélico, a punição dele tem que ser mais severa ainda. Porque ele tem conhecimento. Moral, prega ética. Exatamente. Eu gostaria até que o Sila Malafaia hoje viesse e falasse sobre o que ele falava de coisa. Eu não estou aqui contra a situação, mas eu acho que foi positiva com relação a essa... Mas por que não fez sem se contaminar? Isso que eu... Entendeu, Lúcio?
Porque ele não teria chegado lá em cima. Não, né? mas não leva. Não, mas. Com mas- os milhões de reais que precisa para poder o cara subir dentro do esquema. Mas não tirando do nosso bolso. Só um parênteses, o pastor Silas Malafaia, ele fez um vídeo já falando, um ou dois, E tem que se. dizendo que ele não pediu voto pro Eduardo Cunha para deputado. Pediu pro tal de Sóstenes Cavalcante, Sim. outros, que são da turma dele. Mas ele comemorou quando o Cunha foi eleito o presidente da Câmara eu dos vi Deputados, o vídeo dele. porque é uma Câmara que não ficou mais subserviente ao PT e ao tudo que Lula e Dilma e a esquerda queriam. Eu, como fui uma pessoa criada na igreja, na doutrina do que é certo ou errado, embora eu não queira ser certo, e também nunca vou deixar de dizer que não erro, agora o que acontece é o seguinte, eu acho que quem prega daquele jeito, e o próprio Cunha diz assim, o povo merece respeito, eu acho que mesmo que fosse Ele meio de 1%. desrespeitou o povo. Então, agora, eu acho positivo. Por exemplo, todo mundo crucificou o Collor. Eu acho que o Brasil, nós temos um Brasil antes de Collor, com relação à evolução, e outros depois de Collor. Porque aquela voz de soltar a liberdade, nós fabricamos carro como carroça, nossos carros são carroça, etc. Quer dizer, estimulou uma contraproposta e hoje nós temos realmente um avanço da economia, principalmente na atividade de automotor, na fabricação. Eu não estou querendo te contestar, Lúcio, eu apenas coloco aqui com texto. Eu acho que é realmente... a gente tem que ter, como se diz... ele não pode esconder essa situação de ninguém, não é isso? Eu acho que eu também quero usar esse tema, porque eu acho que é o tema extremamente relevante da semana, o fato do Eduardo Cunha ter renunciado. Mas eu acho assim, eu quero aqui apoiar as tuas palavras, Johnson, não porque precise fazer isso, mas por uma questão simples, a gente tem que ter algum conceito de moral nessa história. Não é porque eu fiz um ato bom que seria, em tese, a retirada ou o processo de impeachment, que, veja, é motivado por uma coisa ruim. É isso que tem que olhar. O resultado final é bom? Tá bom. Eu até concordo. Ninguém pode negar. Eu concordo com o Lúcio quando ele fala que sem Cunha... Não teríamos impeachment. Não teríamos impeachment. Não, exatamente. Sem Lula não teríamos a Lava Jato. Exatamente. É isso? É por aí. É. A questão que a gente tem que olhar é que o que motivou ele, e aí é o fato, o que motiva é uma rixa. E ao mesmo tempo, uma autoproteção. Porque o que ele queria, na verdade, era, volto a dizer, o apoio do PT para que não votasse contra ele. E aí ele estaria protegido, estaria imune, ninguém investigaria, não retiraria ele da posição em que ele está. E por isso eu ficaria tranquilo e não promoveria o impeachment. E ainda seria um defensor da Dilma. E dependeria, de repente, várias coisas que eu não tinha oposto. Mas como você não fez o que eu quero? Veja bem, esse é o X da questão. Como você não fez o que eu quero, então eu vou fazer contra aquilo. Execração pública, nesse caso, extremamente merecida. Pela falta de respeito dele com o eleitor dele, pela falta de respeito dele com a população brasileira, independente de ter votado nele ou não, mas que ele representava como presidente da Câmara. Execração pública merecida, principalmente, e a única pessoa que eu vou tirar dessa execração, que talvez não tenha nada a ver, é o filho dele, que a mulher dele era tão conivente quanto nessa história. E a gente não pode negar isso. E aí, com todo o respeito que tenha que se ter a figura, a uma pessoa que tem o direito de ter uma boa imagem, mas ele não tem boa imagem, nem traz boas recordações pra gente, não traz nada de bom. Porque, volto a dizer, ele toma atitudes mediante a situação. Você punido e vou ficar sozinho na história. Então não, então eu vou também retirar a presidente. Outra coisa interessante que me falaram essa semana, Nelson, que me chamou a atenção. Pessoas próximas a Dilma Rousseff, junto dela, inclusive, dizendo que ela está muito bem. Que a sensação que se tem dela é que ela não está nem um pouquinho preocupada em voltar. Que o semblante dela hoje é outro. Pessoas próximas a ela. Eu não estou falando disso, eu fiquei sabendo de pessoas muito de fonte fidedigna nesse aspecto. Sim. Então, automaticamente, o que nós temos? Nós temos uma luta muito grande interna, um país que está politicamente arrasado, economicamente destruído, e o presidente da República está feliz da vida, do jeito que foi. E agora quem vier que segure a banana aí, porque... Né? Não, eu acho que a situação
eu acho que hoje o Lúcio, ele tem extremamente razão quando ele cita essa situação de Eduardo Cunha, que foi um pivô, uma cunha. Talvez, aí alguém diz assim, é muito comum a gente no interior, quando vai pegar uma casa velha e mete cunha, né, para levantar, para botar. E o Cunha, fazendo até rima, foi uma cunha nisso aí. Mas só que uma cunha podre, e ela se viu por poucos dias, mas você viu. Foi uma bucha que se passou rapidinho, que foi Cunha. Bom, enfrentou o processo todo. Agora, o Marco, eu acho, como o capitalista, como o socialismo implode, a corrupção do Brasil chegou ao ponto máximo, que nem aqueles que fazem o conjunto para chegar à corrupção, deu mais para segurar. E na hora do ratatá, é justamente isso que deu entre Dilma, Renan e Cunha, porque entre Renan e Cunha também a situação não anda boa, e a situação é essa. E vamos continuar com o governo do PT, que é o senhor Cunha, que foi eleito na chapa petista, juntamente com Dilma Rousseff. Nelson, eu penso que corrupção ela independe de espectro político e ideológico. A questão é moral, como disse aqui o Enzo. E o Eduardo Cunha, ele hoje renunciou porque ele não reúne mais as condições morais de exercer a função para a qual ele foi eleito legitimamente. O caso do impeachment é muito emblemático, porque significa essa mesma discussão. A presidenta afastada, ela não reunia mais condições éticas e morais de governar, nem políticas. Nem e é o caso do Eduardo Cunha. Ele hoje não tem mais estrutura moral familiar, tem uma família destruída por investigações, por inúmeras denúncias que ele envolveu, a própria família, o que é assim, um fator que compromete muito a defesa dele, né, as teses de defesa dele, porque ele tem por hábito dizer que nada é dele, né? A conta não é minha, nada. Então é da minha mulher, é da minha filha, o tranche Lembra um paulista, não lembra um paulista? Enfim, Nelson, eu acho que o desvio de conduta com a coisa pública, a improbidade, ela independe do espectro ideológico. O que nos assusta é que você vê todo esse mar de lama sendo exposto, assim, por divergências no método de corrupção. Entre eles. Ou seja, isso não tem como. Isso está atingindo fins ótimos, como foi o impeachment que deu uma nova vida política ao país, como é a renúncia do Cunha, que vai voltar a atividade legislativa nesse país. Mas você vê que é sempre. A coisa no Brasil, ela nunca é feita da melhor forma, ela é sempre feita de forma traumática. É através de uma investigação, é através de um político que está de mal porque ganhou menos, levou menos do que o outro de forma espúria. Então, Nelson, é isso que a gente tem que mudar. As condutas das pessoas públicas é que tem que mudar. Não, a questão não é apenas o espectro ideológico. O espectro ideológico que governou esse Brasil por 13 anos nos levou a uma desgraça econômica e política. Mas o que fez... Infelizmente, a única coisa que fez emergir esse mar de lama foi um excesso de corrupção e de conluio espúrio entre esses governantes. Então, hoje, o que acontece é o seguinte: temos que ter, acima de tudo ainda, Nelson, só para levantar mais uma questão aqui, rapidamente, é entender até onde essa renúncia ela se dá por uma inviabilidade de ele retomar as funções dele, não só pela decisão do Supremo, mas por condições políticas, ou até onde ela se dá num grande acordo para salvar o mandato de deputado dele, Nelson. Nós vamos até, inclusive, fazer essa pergunta para o ouvinte. Você acha o Eduardo Cunha, ele renunciou ao cargo de presidente, mas continua como deputado, né? Como deputado, tem a imunidade, e você acha que o Eduardo Cunha vai conseguir salvar o seu mandato? Alguém disse que isso foi manobra e tal, e aí o ouvinte pode dizer para cá, ligar para cá, pelo 21, 25, 30, 90, e dizer se ele acha que Eduardo Cunha salva o seu mandato. Mas, Lúcio, quando você está falando aí, eu fico imaginando assim, na minha idade não dá muito para esperar uma mudança não, mas vocês que são jovens, mas eu acho que a minha geração foi uma geração falha, foi uma geração de corruptos. Hoje nós temos, as pessoas que estão sendo julgadas hoje são as pessoas da minha idade.
e que na minha juventude pregava um Brasil melhor, e que pregava emprego. Não pregava primeiro emprego, pregava emprego, certo? Emprego para todos, justiça social. Então a minha geração foi uma geração que falhou, até dolosamente. Lula tem 70 anos, a Dilma está por aí, Zé Disseu, Eduardo Cunha, Renan Calheiro, o octogenário lá, o conselheiro do PT e do PMDB, o Sarney. Bom, esse já tá sobrevivendo demais aí com relação à corrupção. Me lembro do Collor denunciando. Collor, mais ou menos nessa idade, também. Agora, vocês que são jovens vão ter que mudar isso aí. Agora, quando eu vejo, Lúcio, essa situação de dizer que a corrupção implodiu sim, porque os seus interesses, e deixa 11 milhões e 500 mil desempregados. Foi esse o primeiro emprego que prometeram? Agora não Foi essa a justiça social? Não são nem 11 agora, já são 13 milhões de desempregados. Já vou entrar nisso daí, apenas para complementar o que a gente havia falado aqui do Eduardo Cunha. O meu alerta é no sentido de, até nesse sentido, de melhorar a política daqui para frente, que essa minha geração e as novas, quem queira ter honestidade intelectual de entender a situação e não ser massa de manobra da mídia, entender que, por exemplo, Eduardo Cunha é réu em 2 processos no STF. Renan Calheiros é em 13. Por que a execração pública do Renan Calheiros é infinitamente menor que a do Eduardo Cunha? Porque Eduardo Cunha é um político que podemos considerar, entre aspas, como de centro-direita. Evangélico, barrou pautas de esquerda, de extrema esquerda, atrapalhou o PT, atrapalhou toda a esquerda, PSOL, atrapalhou e moveu o impeachment. Então, nós podemos até ficar bastante chateados com ele pelo que ele fez, 1% tem que ser punido sim, só que há uma desproporção enorme. O Lindbergh, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, Lindbergh, do PT, roubou muito mais que ele, tá aí, ninguém fala do Lindbergh. Renan Calheiros aqui, você citou Collor. O próprio Lula e a Dilma, na mídia, são infinitamente menos expostos do que o Eduardo Cunha. Então, é bom que façamos essa análise. O cara que é um parlamentar, que quer ter uma projeção política e se paute por uma pauta cristã, conservadora, de direita, pró-mercado, pró-desenvolvimento e liberdade, antigovernamental, anti-estatista, vai levar 10 vezes, 20 vezes mais pancada do que aquele que é do sistema de esquerda. Agora, admitamos que ele esteja sofrendo nesse momento em relação aos outros, não é bem comparando, mas o bullying. Mas você acha que ele se salva de ser caçado? Eu acho que não. Eu acho que ele não se salva, não. Ele vai tentar empurrar isso com a barriga o máximo possível. Essa saída dele da presidência é uma forma dele tentar sair dos holofotes um pouco, ver o que ele consegue. Porém, de tudo que eu, na minha opinião, de tudo que eu pude observar e ver de comentários essa semana, ele vai acabar perdendo o mandato e aí vai, possivelmente, aí parece que é o STF que vai cuidar do caso dele, ou até o Sérgio Moro lá em Curitiba. Então, o destino dele parece que é bem sombrio aí pela frente. É provável que ele venha até a ser preso num futuro médio ou de longo prazo. Agora, com relação ao que você havia falado, Nelson, eu acho o seguinte, a geração de você, estava até pensando nisso ontem e anteontem, a sua geração, quem veio um pouco depois de você, um pouco antes, lamentavelmente, só que não é uma crítica. Estou falando aqui na nossa mas geração é a verdade, política, mas né? é a verdade. É a verdade. Infelizmente, essa geração está entregando um país muito pior, muito mais deteriorado do que, por exemplo, quando vocês, os pais de vocês, ou os avós de vocês estavam integrando. E olha que é uma época que, como eu havia falado agora há pouco, essa pequena elite de esquerda, mídia, universidade, massacra como se fosse um período terrível da ditadura militar que torturou 400 pessoas. E não foi política de Estado, foi tortura que, na época, o Geisel punia, o ministro do Exército fazia inquérito e punia os torturadores. 421 anos, olha.
vocês tiveram acesso à universidade pública de qualidade. Hoje a UERJ tá de greve. Vocês tinham educação de qualidade. Muitas pessoas da sua idade se orgulham. Olha, eu estudei em escola pública. Isso naquela época dos militares. Olha hoje, por exemplo, como é que tá. 13 milhões de desempregados. Aqui no Rio de Janeiro, assim, geração de empregos, a ponte Rio-Niterói, a própria usina de Angra dos Reis de energia nuclear, o FGTS, o INSS, um dos dois aí que foi o governo militar também que criou, a Zona Franca de Manaus, estradas, olha, é um negócio infinito. O Brasil se desenvolveu, saiu da 30ª, 40ª economia para a 7ª economia do mundo, se desenvolveu. Agora, olha como é que tá. Olha só como é que tá. Ontem o governo disse que vai, em 2017, ano que vem, ter um rombo de mais 139 bilhões de reais ano que vem. Dilma deixou 190 bilhões, agora está deixando mais 139. Então, infelizmente, Nelson, o que você falou aí, uma autocrítica aí, é isso mesmo. Não tem como tampar o sol com a peneira. Vocês não, né? Essa geração, ou até esses militantes políticos, esses políticos de esquerda, que tem aí a sua idade, o pessoal que comandou em grande parte muita coisa, tá entregando um país muito pior para a nossa geração e para as futuras. Violência urbana, a gente pode sair aqui na esquina e tomar um tiro. A gente pode ser assaltado, a gente pode ser sequestrado, ser assassinado. E naquela época não era exatamente assim. Bom, me desculpa, mas não tenho nada a ver com essa história, mas eu tenho que comentar, porque, peraí, vamos lá. Primeiro, esse presidente da República, presidente da Câmara, ele tem uma série de coisas que ser observado. Olha aqui, quer dizer que então eu posso dar uma de santo para todos, dizer que eu sou um homem honrado, ter moral e poder roubar apenas 1%, então eu não posso ser execrado? Não me interessa, sério mesmo, Lúcio, se ele roubou 0,5%, se ele roubou 0,1%, 0,001%, ele não tinha que roubar nada, não pertencia a ele, o dinheiro não era dele. Isso é falta de vergonha na cara dele e de todos os outros que fizeram isso. Mas quem disse que não, ele podia... mas não é por isso. Veja, a execração pública dele, e merecida, é exatamente pela imagem que ele vende. Veja, eu vendo a imagem que eu sou santo e puritano, e descubro que no fundo eu sou pior ou tanto quanto aqueles que não diziam isso. Não, porque o Lula tinha também essa coisa não, de o Lula não tinha essa imagem, não. A única coisa que ele tinha do governo dele é que o governo seria... Esquerda de bom caráter, foi o maior ladrão da história. Agora, olha só, outra coisa, ditadura militar. Com todo respeito, Nelson tem um posicionamento que eu acho verídico. Primeiro, eu sempre falo isso, o lado da ditadura do exército tinha uma política de Estado de tortura, sim, senhor. Não faz isso não, porque isso é leviano historicamente. Eu não estou dizendo que você é leviano, não. Historicamente é mentirosa. Não é minha. Pessoas. Não é minha opinião. Eu não sou de esquerda, eu não tenho nenhum rabo preso com nenhum deles e eu posso falar. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O Estado torturou sim e nós temos que assumir isso publicamente. Porque se nós não fizermos isso, sabe o que acontece, Lúcio? Honestamente, nós não curamos uma ferida que nós temos. Nós temos uma ferida da ditadura militar, de irresponsáveis. Porque a ditadura militar foi boa no início. E aí você tocou nos pontos bons dela. E a gente tem que assumir esse lado sim. Houve coisas boas? Houve coisas boas. Mas espera um pouquinho. Isso não deu, não dá e nunca dará, Lúcio, direito a cidadão nenhum, militar, seja civil ou militar, ou cidadãos acoplados a essa gente, porque não foi só os militares, isso tem que ser dito, houve determinados grupos interessados em pegar determinadas pessoas e torturar sim. Isso é uma vergonha para o país, isso tem que ser posto ao tempo todo na mídia para que todos... E eles têm que assumir e têm que pagar por isso sim. Mas eu te faço uma pergunta. Então, agora, também o outro lado. Hoje em dia é a tortura. Também o outro lado. Hoje em dia a polícia tortura. A esquerda sim, é outro absurdo. Só um segundo. A esquerda reclama muito disso. Inclusive os movimentos... Sim, mas olha, eu tenho um caso de um... A gente volta. Peraí, vamos falar de um caso aqui rapidinho que eu tenho. Veja bem, não tem nada a ver com ditadura. O rapaz foi levado para dentro da delegacia e foi torturado na delegacia para poder... Isso é política de Estado?
É política. Sim, senhor. Hoje? Sim, senhor. E eu digo por quê? Não, da sua opinião. Ele não é opinião. Não, ele se é um você policial. acha- se você Não, acha que ele isso é um- uma política de Ele Estado é um hoje, policial. Olha só um só. segundo. Ele é um policial. Ele representa o Estado. Como não é política de Estado, Lúcio? Não é, não é. Olha Ah, só. meu Deus do céu. Não é. Não Nós é porque estamos não é porque permitindo que vários aconteça. elementos- não Se houvesse punição exemplar para esse policial, não seria política de Estado. Olha só, Acontece que não houve você tá punição misturando, nenhuma. você tá misturando Não, muitas coisas. senhor. Deixa eu Isso é falar. realidade. Deixa Vamos só eu voltar concluir, aqui, olha peraí, só. Deixa eu só- peraí. Política Vamos de voltar à Estado. situação Política de aqui. Estado é quando o Estado tem essa política. Nós vamos torturar. Quando eu não Deixa eu puno, concluir. eu faço te isso ouvi. com política de Eu te Estado, ouvi, Lúcio. Eu te ouvi. Me ouça pra você então Veja concordar bem. ou discordar. Só um segundo. Política de Estado é quando o Estado, de fato, usa aquilo como um método político aceitável. Outra Na coisa. ditadura foi. Não, é negativo. Foi. Negativo. Foi. Você tá sendo leviano. Não. Tá sendo leviano com Não, os senhor. militares. Não. Leviano. Não. Você O está Ustra sendo e tantos parcial. outros fizeram. Leviano e parcial. Não porque sou. nenhum Não presidente. sou. Nenhum Não sou. presidente mandou Mas torturar foram ninguém. responsáveis. Nenhum Foram. governador mandou torturar ninguém. Mandou. Nenhum general Eles mandou não torturar assumem, ninguém. é diferente. Não. Mandou. Se um Peraí, torturador, peraí. 2 ou 3 fizeram Peraí, isso, peraí, se peraí. eles Lúcio, fizeram Lúcio. isso, Mandou, Peraí. Lúcio. se eles Mandou. fizeram isso, Mandou, não Lúcio. foi política Peraí. de Estado. Lúcio, dá licença. Essa é a sua visão e de Dá grande licença. parte da esquerda Dá licença. hoje, Tem da nada OAB, de esquerda com etc. isso. Dá licença. Não. Tudo de esquerda, Nada a velho. ver com Sabe por esquerda, quê? eu não sou de esquerda. 400 Esse é meu pessoas partido, em Lúcio. 21 anos não é política de Estado. Hoje a gente tem 70 mil mortes por ano e você quase Dá não licença, fala. dá licença. Agora, de 400 em 21 anos, Só que foi o por Estado. alguns Tava acelerados sobre a tutela do torturadores de Estado. fato, você coloca e fica Peraí, muito dá licença, indignado. gente, Me peraí. desculpa, Nós doutor. estamos- Eu nós- acho isso nós uma estamos misturando as falta, coisas uma aqui. leviandade. Isso sim, uma coisa, Não, uma não é leviandade. Não, peraí. Não é Uma leviano, não. leviandade, Afirma, uma afirma. leviandade extremamente Lúcio, grande só um minutinho. e equivocada. Só um minutinho. Olha só, eu acho que aí a gente parte para um lado meio complicado. Quando eu não quero tirar a razão de nenhum de vocês dois com relação a isso. Eu acho que a política de Estado é aquela política do editorial. É aquela. Agora, o que acontece que o Enzo citou ali, eu vou estabelecer num ponto baixo e no ponto alto. Por exemplo, um policial que tortura, eu não acredito que ele esteja falando... Desse caso aí do crime comum, eu não acredito que seja uma política de Estado, mas uma omissão, porque não é do editorial do Estado mandar bater. Bom, quando eu levo essa situação para a cúpula, com relação ao que o Lúcio disse, que é a política de Estado, hoje nós temos sim uma política de Estado comprometida, um sistema comprometido com a corrupção. Esse é um detalhe. É um detalhe que esse policial que o Lúcio, você citou, ele pode ser tirado e não afeta a corporação. Não. A corrupção do passado, que hoje está estruturada, você eliminava o corrupto e o sistema permanecia. Hoje se fizemos o inverso. O sistema está A comprometido. corrupção hoje é política de Estado. Eu não Hoje quero tirar a razão de nenhum de vocês dois. Só que eu acho que a gente tem que analisar em cima disso aí, porque o que ocorre é o seguinte, até fechando aí, quando o Lúcio fala que a sua colocação defende, que ele defende os militares e ofende os militares a sua, na realidade acontece o seguinte, nós temos, o que nós temos na realidade é que os militares mataram e que os torturadores não. Essa é que não dá muito. Não, agora, mataram. Agora o que acontece é o seguinte, também não foi tratado assim. Isso é que tá errado. Isso está errado? Então errado. eu acho que vocês dois têm razão. Exato. E nós vamos botar o debate naquela situação O que eu para quero- todos o que eu poderem penso é entender o em seguinte, casa. doutor Enzo. Não querendo acalorar mais o debate. Mas o que ocorre é o seguinte. Não, a gente tem que Exatamente. falar, O que- mas o que acontece o é o ouvinte seguinte, tem que com entender o que relação está à acontecendo. questão do período militar e a questão de hoje, eu acho que entra muito no que o Nelson falou. Os que foram torturados, se foram ou não foram, são os que hoje governam. Como o Nelson falou, a geração Em tese, dele sim. Em tese, sim. são os que hoje governam. Dilma disse Aliás, que foi ganhou a torturada. eleição dizendo isso. Dilma Sim. disse que foi Ganhou a torturada. eleição- Foi. Ganhou a eleição com orgulho disso. O que eu digo é o seguinte. Basicamente, Nelson, essa questão de política de Estado e a atitude tomada por agente público é que confunde as coisas. Porque hoje você falou uma verdade. Eu comecei aqui a minha fala nas considerações iniciais dizendo que
tudo que se apura hoje no Brasil é devido ao problema da corrupção. O que faz a gente entender é o seguinte: a corrupção é que governa o Brasil. Há muito tempo. O combustível que faz a máquina pública andar é a corrupção. A partir do momento que Mas a sua geração hoje, ô Marco, a geração de Mas, Lúcia Gelson, de vocês, olha só, pra concluir. mandou dar um alto nisso. Isso, Basta! Estamos gritando. Mas o que a gente quer dizer é isso. E por isso é que eu digo, não tem defesa do governo militar no que eu vou falar, nem colocação de espectro político nenhum. Mas está mais do que comprovado que a sua geração, Nelson, e aí sem crítica generalizada, a sua geração política foi uma geração que vendia um sonho de conquista, de mudança de ideais e de Estado. E essa mudança seria boa. Não, e quando, na verdade, ela usava esse discurso para esconder uma mera vontade de conquistar o poder. Isso está mais do que comprovado. Aliás, tá mais do o que Gabeira, comprovado. o Gabeira fala disso Isso abertamente. Isso está mais do que comprovado. E aí, colocando o espectro político assim, a esquerda tinha desde a época em que era taxada como vítima, seja ela tenha sido vítima ou não da tortura do governo militar, ela tem o ideal de poder. Não tem o ideal de Estado, não tem o ideal de melhoria. Tanto é que está no poder há 20 anos e não trouxe melhoria nenhuma para esse país. O que eu quero colocar, que fique muito claro, é isso. A gente tem que entender o seguinte: todo governo, principalmente de longos períodos, ele vai cometer erros, ele vai cometer falhas. Sim. A minha discordância... Erro é uma coisa, dolo é outra. Exatamente. Tem que ser considerado é aí. A minha discordância do doutor Enzo nesse debate com o Lúcio é só uma. Tem que se ter muita calma em apurar o que é conduta do agente público, o que é política de Estado. O delegado que tortura o criminoso na delegacia é conduta errada do agente público. O governador não saiu de casa para mandar ele torturar ninguém. Nós temos historicamente, delegados que torturavam amando. Nós temos militares que torturavam amando. Agora, presta atenção, eu não quero ficar discutindo isso, é balela. Sabe o que eu considero, sinceramente? Se torturou ou não torturou... Pera um pouquinho. Não, olha só. Se torturou ou não torturou, já está feito. Já está feito. A única coisa que eu gostaria, e isso é libertador, porque quando a gente fala a verdade liberta, e aí cura as coisas. O problema todo no Brasil é que, vamos lá, nós não temos corrupção. Que é isso? Eu tô falando, discutindo um troço. Se você discutir com o Cunha, ele vai dizer que não existe. Ele não roubou nada. Quantos? Não arrumo. Mas se o cara diz, como no Japão, na China, em outros lugares, assim, não, eu fiz e quero pedir publicamente desculpas e tô aqui devolvendo o que eu apanhei, o que é isso? Verdade libertadora. Vamos lá, se o militar assumisse o seu papel, nós fizemos, erramos. Quero assumir publicamente. Mas acontece o seguinte, essa verdade libertadora. Você me permite? Vamos lá, calma, deixa eu terminar. Nós estamos falando de verdade libertadora. Se as pessoas assumem aquilo que fazem, se a política de esquerda, do PT, dissesse abertamente, nosso objetivo era chegar ao poder pelo poder, tão somente isso é libertador. Acontece que nós não buscamos a liberdade. O que nós buscamos é nos esconder. Aí você falou uma coisa fundamental. Se você perguntar a um petista, ele vai dizer, nunca vai dizer que ele quis chegar ao poder pelo poder. Não, nós tínhamos propostas maravilhosas e belíssimas. Se me permite... Aliás, continuamos tendo isso com o PSOL, tá? O PSOL é um... monopólio da verdade absoluta. São os senhores da verdade, são os arautos da moral, dos bons costumes. Tá lá, é o PSOL hoje, é o PT de 1983, 84. Agora, o que me entristece, eu quero que vocês façam uma avaliação disso, é que, lamentavelmente, nós éramos para estar aqui, não era saudando ou lembrando da época da ditadura, para se comparar a um processo democrático. Absurdo isso. É isso que eu não me conformo. É negável o retrocesso. E eu não posso negar que o Lúcio me falou de avanço. E você disse isso. Agora o que acontece é o seguinte, doutor Enzo. Eles estão esquecendo que todos aqueles que foram torturados, segundo diz, ele vai entrar com a gente no segundo bloco, eu quero fazer a apresentação dele aqui. Aí o que acontece? Nós estamos chegando aqui no final. Aí o que acontece? Houve um pacto. Houve ou não houve? Um pacto. Houve um pacto. Esse pacto, todos eles já estavam indenizados por perseguição política.
Verdade. Era pra ser esquecido ou não? Era pra ser. Pacto é o quê? Pra esquecer. Anistia é o quê? Isso. Amplo e restrito Isso. é o quê, doutor Enzo? Perfeito, correto. Então, meu amigo, o que nós estamos fazendo? Viajando na maionese? Estamos. Falando de ditadura? Estamos falando de corrupção? Voltando, retrocedendo ao passado e ainda querendo de volta um sistema totalitário que já ficou provado que no Me início entristece foi bom, um jovem e como depois... esse que nem conheceu a ditadura ter que citar. Porque Não, a e história defender revelou até. isso. Até defender. Não, ele citou como exemplo, não acredito que ele esteja defendendo a ditadura, mas eu acho que ditadura de militar Nenhum. e de civil enganador presta, também não existe. Não presta, nenhuma dos dois. Deixa só eu fazer um esclarecimento. Desculpa que eu entrei não- aqui, só para Faz dizer, bem. só concluir. Lúcio, deixa eu só fazer um esclarecimento, O que acontece é Nelson. o seguinte, só um minutinho. O que acontece é o seguinte, todos esses homens hoje que estão sendo presos, estão sendo julgados aí como corruptos, que prometeram aquele... por indenizado, por perseguição política. Recebem, Se não né? recebe até hoje, ainda né? roubaram. E hoje, quando você fala, Lúcio, eu não acredito que você esteja legitimando morte de 400, você está citando um exemplo. Mas você poderia me dizer quantas pessoas morrem hoje no estado do Rio de Janeiro Todo por dia. falta de assistência médica? Não. Pode me dizer? Por falta de segurança pública. Tem por falta de contabilidade educação. disso? Não tem. E no tempo da ditadura corria sangue nas esquinas como correm hoje? Exatamente. Foi o que eu Agora, falei. o problema do coisa tem do outra. ditador e do torturador, como é que dá o nome? Do terrorista, isso é um problema político deles e que o povo hoje está pagando um preço alto por isso. Eu quero apresentar aqui o Gustavo, que está nos visitando aqui, que o dia dele é na semana que vem, mas nós vamos fazer um ajuste aqui. Hoje foi dia de intercâmbio. Hoje é dia de intercâmbio. Mas obrigado aqui pela sua presença. Daqui a pouco você vai entrar no rumo da prosa aqui com a gente também, né? Ótimo. Mas está muito calorado aqui. Olha, eu fiquei feliz de ver uma participação, porque assim, uma coisa é ouvir, né, pelas ondas da rádio, outra coisa é estar aqui presenciando essa vibração, essa verve pulsante aqui. Não, o dos negócio teve debatedores, firme Nosso aqui, dia ó. é mais blasé, né? Uma coisa mais parlamento, né? Uma coisa mais assim. Não é tão pulsante, não é tão quente, né? Eu senti aqui a energia do lugar pulsante, né? Aqui a opinião da mesa é que Eduardo Cunha não salva o seu mandato. E nós vamos fechar esse bloco pra gente entrar em outra situação aqui. Eu Como acho é que que você. salva, hein, Nelson? Olha, Eu acho que salva. Você acha que salva? eu penso da seguinte forma: a medida que ele fez, ele fez até um gesto nobre. Formalmente era o que tinha que ser feito, e o gesto nobre eu digo por quê? Na exposição de motivo deles, eu não Fala sei se mais no vocês microfone atentaram isso para um detalhe. Que ele falou que o esforço heróico dele era no sentido de acabar com a acefalia bizarra que se instalou na Câmara dos Deputados, na presidência da Câmara, que só seria resolvida com a solução de continuidade, porque o processo, ele próprio poderia retardar o desfecho com relação à cassação. Então, exatamente, a única coisa que ele tem mérito nisso daí foi que ele confessou como motivo que um dos motivos que basearam a decisão dele foi exatamente acabar com essa cefalia e que se fosse promovida uma nova eleição. Com relação à cassação dele, ele pode retardar esse processo. Então também acredito que caberá a ele também dar a participação final e derradeira para sacramentar essa questão e prosperar nas outras áreas que tem que ser feitas. Até porque eu, como já venho falando aqui nas últimas exposições que eu participei, a Lava Jato ela não vai ter fim, tá? Ela não vai ter um fim determinado pelo poder público, eu quero dizer, pelo poder político. Ela vai ter um fim meramente judicial. Ou seja, só quando se alcançar aquilo tudo... O último corrupto ser julgado? É isso? Possivelmente, Nelson, olha, já está se falando, inclusive, que a Lava Jato vai abrir agora uma frente que será a Lava Toga. E agora, nós estamos agora brincando e chamando a Lava Jato de Lava Tudo. Lava tudo. E vá com Deus. Só pra gente fechar esse bloco, porque é 2 minutinhos. Dá 2 minutinhos pra cada um. Só, por favor, como tá dentro do topo aqui do Eduardo Cunha, o recesso parlamentar, esse recesso pode beneficiar a presidente Dilma e até dela não vir ser caçada? Ou Esse mandato eu acho que não tem impeachmentada? salvação. Ah, Esse mandato eu acho que não tem salvação. Eu acho que o impeachment é uma realidade. você não acha que esse recesso, ou nesse momento, esse recesso parlamentar, a lareira ela apaga, vai dar cinza e etc. E... Não, eu acho que no caso da Dilma não, Nelson, porque o recesso ele é parlamentar, o governo, o executivo vai continuar atuando. E acredito eu que aumentando seus esforços
de ganhar popularidade, justamente para que não ocorra, justamente para ter a opinião pública em agosto ao seu lado, né? Para forçar aí os senadores desculpa o termo, a fechar o caixão da Dilma. Bom. O que acontece é o seguinte, agora o Eduardo Cunha ainda acha que ele salva o mandato dele. Lúcio, você não acha nesse momento porque eu acho que senadores são só 81, né? É mais fácil de conversar. Você não acha que no apagar dessas luzes aí, esse recesso, pode haver muita conversação e a Dilma voltar? Porra, você é profeta do apocalipse mesmo, hein? Puta desgrila. Pô, Nelson. Vem cá, ele quer me botar como um debatedor da opinião. Eu tô fazendo a questão, tô levantando a questão. Não volta não, se Deus quiser. Eu tô levantando a volta questão, não, meu não Jorge. volta não. Ô, meu Jorge. Inclusive agora, dia 31/7, tem manifestação, dia 31/7, cobrando a conclusão desse negócio aí. Cobrando a conclusão do impeachment dela, como o Dr. Gustavo falou, prosseguimento à Lava Jato. Essa da lava-toga pra mim é a população mim está indignada com a crise econômica, que está crescendo, não tem fim. Então, no dia 31/7, eu acho que nós temos que ir para a rua, nós temos que nos manifestar sim, de que Dilma saia de fato e que Michel Temer continue e que em 2018 a gente tenha novas eleições. Agora só você num comentário seu aí, falando sobre mim e tal. Eu não estou defendendo hoje. Não, eu não estou defendendo que hoje, 2016, a gente tenha um regime militar. Não, o que eu estou falando é o seguinte, a sua pergunta na pauta foi, a minha geração, o pessoal de 70 anos, o que você acha, Lúcio? Infelizmente nós estamos deixando pior do que eu falei. Infelizmente estão sim, porque naquele período chamado de ditadura militar, os avanços para o país, para a população, qualidade de vida, educação, saúde, ciência e tecnologia, engenharia civil, tudo, anos 60, final de 60, 70 e início do 80. O avanço foi extraordinário em vista da decomposição que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos deixando 13 milhões de desempregados, um Estado quebrado, como você falou. Hoje corre sangue na esquina. A gente, todo momento, é só entrar na internet e ver traficantes armados no tiro de comemoração pra cima. Isso é aqui do lado, cara. Isso é aqui do lado. O nível de degradação da saúde pública que está hoje, cara. Graças a Deus que nós temos plano de saúde. Muitas pessoas que estão nos ouvindo têm plano de saúde porque não é uma maravilha ter plano de saúde, mas é menos pior. Agora, naquela época, não era como é hoje. Espera um pouquinho. Na UF, essa colocação de diferença administrativa, ele tem razão. As escolas, a qualidade da educação. Naquela época a gente tinha moral e cívica. A gente tinha a Igreja Católica, as igrejas protestantes, com mais influência da moral sobre as crianças, sobre os jovens. O que eu quero dizer é uma análise histórica apenas. Eu estou em cima do que você colocou na pauta. Como é que era naquela época e como que é hoje. Eu não estou defendendo que hoje tenhamos uma intervenção militar. Não é isso. A gente tem que avançar com a democracia. Porém, a gente não pode jogar no lixo. A gente não pode sujar, escarnecer um período que foi bem melhor, de modo geral, foi bem melhor do que hoje. Hoje nós temos 70 mil assassinatos por ano. E nós podemos ser qualquer um desses. Nós podemos ser assassinados. 50 a 70 mil por ano. E foi, como você disse, sem contar o pessoal que morre na saúde pública. Eu tenho 2 minutos. De modo que, infelizmente, a minha geração aqui tem que fazer essa análise histórica. A gente não pode. Senti na pele, ele não pode falar daquilo. Só um segundo, deixa eu concluir. Doutor, deixa eu concluir. Você está me interrompendo aqui. Até perdi um pouco aqui o fio que eu estava falando, uma interrupção. Vai ser bom. Nossa geração tem que estudar a história como foi, analisar a atualidade como ela é, e não como alguns ficam dizendo que foi, alardeando, repetindo. Não, vamos ler, vamos conversar com nossos avós, vamos conversar com as pessoas que viveram aquela época e vivem hoje de modo imparcial
e de modo coerente. Aí sim a gente vai poder, daqui para frente, continuar ajustando a democracia e melhorar. Porque isso que tá... Eu preferiria muito mais viver na década de 70 com o Médici do que viver hoje nessa porcaria. E se eu fosse hoje um cidadão da favela, que não tem dinheiro nem para um plano de saúde, nem para uma escola, nem para nada, eu preferiria mais ainda ter vivido naquela época do que nessa miséria de hoje. Olha só. Vamos lá. Primeiro, falar de uma coisa que a gente não conhece é ruim. História estudada, eu estudei o Império. E para mim o Império é lindo, maravilhoso. Peraí, né? E não era. Não, você vai pegar todo o Império. O Brasil, nós éramos um dos primeiros países do mundo. Nós tínhamos a marinha mais forte do mundo. Nós tínhamos tecnologia distinta e a melhor. Nós éramos país. O Brasil era, na época do Império, um país de primeiro mundo. E isso quer dizer que o Império é bom hoje? Não. Outra coisa, pera um pouquinho. Ele nasceu, ele estava falando com o fiscal de outro. Nasceu na década de 80. Pera um pouquinho, nasceu em 69. 69, você vai pegar os anos 70, Nelson, você vai dizer para mim, eu vou concordar com você, nós tivemos o grande avanço, que é o grande pico da ditadura militar. De 64, pega o país bagunçado e vai arrumar nos anos 70 e o Brasil vai dar um salto de qualidade absurdo. Perfeito? A geração 80, de 1980, eu quero me fala aí. Vocês estudam história? Eu sei, eu estava lá. Me fala qual é o grande avanço que o Brasil tem nos anos 80 na ditadura militar, porque nós só vamos acabar a ditadura militar em 86. Doutor Enzo, eu acho Posso dizer uma? Fala, Você está perguntando. 80, Você está perguntando. A lei da anistia, por exemplo. Aí isso é um avanço. Avanço extraordinário para a democracia. Você perguntou um avanço da sociedade. Você sabe. Não. Da sociedade. Isso não é. E olha só, trazer o país para a democracia não é. Não, eu vou deixar você falar. Graças aos militares que a gente não vive hoje na Venezuela. Peraí, você. Numa Venezuela. Você me interrompeu também. Não, então tá, mas olha só, presta atenção. Cuba, Coreia do Norte. Mas olha só, presta atenção. Olha só, a gente tá falando. Eu quero saber o que é o nosso ouvinte está entendendo em casa. Olha só, nos anos 80, você vai ter uma geração perdida. E até, vamos pegar, 94. Perdida é essa? Peraí, rapaz. Perdida é essa que tá nascendo agora. Quando o Collor diz abertamente que nós andávamos em carroça. É ali que começa. Eu não quero chamar o comercial, eu quero que vocês concluam. Olha aqui, nós vamos até os anos 90. Ainda tem que ouvir ali. Mas até 92, ele por ali, é quando ele chama toda a nossa frota de carroça, é quando ele diz que nós estamos atrasados e estávamos atrasados. A questão é a seguinte, olha só. A ditadura militar tem o seu papel e fundamental. Eu não estou escondendo historicamente isso. Veja, eu não estou sendo leviano a esse ponto. Eu não estou dizendo, a ditadura é toda ruim. Não é verdade. Ela tem o seu foco que é importante histórico. Ponto. Acabou. Não só histórico, como também para o avanço do país. Mas, quando você chega nos anos 80, eles se perderam no comando do país, como acontece agora. Se perderam completamente e levaram o país à falência. Quando o Sarney assume, ele simplesmente tem um país falido. Ao ponto de pedir moratória. Falido pelas duas choques do petróleo internacional que faliu Lúcio, todos os países do terceiro mundo. Aí, Lúcio, hoje não. Hoje o Brasil está... O mundo está crescendo. O mundo está crescendo. Você está defendendo então que hoje a Petrobras está nesse colapso por causa da política exterior. Você que não sabe, doutor Enzo. Pelo amor de Deus. Eu provo para quem quiser. Se nos anos 60 o Brasil tivesse... Você não está conseguindo enganar ninguém. Eu não quero enganar ninguém, Lúcio. Todo mundo aqui conhece história. Todo mundo conhece política. Tu tava no útero da tua mãe, Lúcio. Não tava. Pelo amor de Deus. Uai, significa o quê? Pra mim daquilo que eu vivi. Eu tô falando. Eu não tô falando que você viveu. Eu tô falando o que foi e o que não foi. O que foi e o que não foi. Você tá aqui querendo fazer política pra OAB. É isso que você tá fazendo. É isso que tá fazendo. Proselitismo político seu. Não, peraí. Olha só, quem tá confundindo é você. Peraí, Lúcio. Só porque o senhor é um pouco mais velho do que eu, não significa que eu não tenho meus méritos, que eu tô falando é bobagem, não. Não. Tá? O senhor respeita. Que você não porque conhece, quem quer respeito, não conhece, quem quer respeito, tem que dar o respeito. Você tá dando uma versão Você tá sendo arrogante comigo, então eu vou responder à altura. Então, unilateral, Lúcio. Vou mediar aqui. Nós temos que saber Até porque eu tô no meio também. O que é que o ouvinte está entendendo, porque
uma coisa Eu séria acho aí. que... Não é porque eu sou presidente da ordem que eu faço política de ordem. Não, E nem estou falando de ordem aqui. A gente está nós- falando de história e de política. Isso não pode ser nós confundido. eu acho que o assunto ele é inflamante. E eu acho que nós temos dois momentos sérios. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso de forma menos emocional, né? Porque, na realidade, tem hora que a gente sai do emocional, fica no emocional e vai partindo, e às vezes o ouvinte lá não está entendendo bem. Mas é isso, só a sua opinião para a gente chamar um comercial. Eu acho que eles Flávio. estão falando a mesma coisa, Nelson. Porque o que os dois estão querendo é ordem e progresso. Porque o que o Lúcio quer dizer com a ditadura é que na ditadura se vivia um período de ordem efetiva. As coisas eram ordenadas, a lei era cumprida. Durante um período, sim. Exatamente, é o que o Enzo também está colocando aqui. A questão da ditadura como modelo é que se faz a crítica como modelo, mas a percepção que eu sinto da fala do Lúcio é que exatamente que ele sente nostalgia por ter conhecido através da história, mas conheceu, ele não viveu, né, Enzo? Mas ele conheceu pela história. A história é uma forma de conhecimento. Exatamente. Assim como nós também conhecemos o período do Império, como você colocou, pela história, porque não tivemos a oportunidade de viver. Mas também não tira a possibilidade de ter a percepção sobre aqueles fatos ali postos. Então, a questão... Eu até lamentei hoje nós temos que lembrar de alguns feitos da ditadura quando nós prometemos fazer melhor. Exato. Um exemplo que eu trago sempre, né, Nelson, que a gente costuma colocar aqui é a Ponte Rio-Niterói. Será que a Ponte Rio-Niterói é uma obra que, para a época dos anos 70, foi uma obra primorosa para a engenharia mundial, Nelson? Porque foi a extensão, um grande avanço, sim, na engenharia mundial, Enzo. Porque você verifica uma extensão gigantesca. Quando ninguém acreditava. Um avanço exatamente, um país, a terra Brasília. Construção naval. Cuja capital até então era Buenos Construção naval, Aires. Niterói. O estaleiro Mauá, 12 navios por ano, eu não posso deixar de citar isso. Na época da ditadura militar. Aí, Enzo, eu trago como seguinte exemplo da engenharia pública hoje. Ciclovia Niemeyer. Perfeito, né? Maravilhosa. Então, eu sinto da fala do Lúcio isso. É inevitável a comparação. É inevitável a comparação. É não é inevitável. apologia, nem desejo de retorno de um governo militar. As pessoas têm que se parar, vivia né? naquela época. Doutor Enzo, a única coisa que eu... A ordem que eu e progresso. discordo é isso. Estão me chamando ali pro comercial, agora não tem mais jeito. Vamos lá. Olha, não sai daí não, tá? Olha, aqui o pau quebra aqui, mas tá todo mundo sorrindo aqui um pro outro aqui. Vai todo mundo tomar café junto agora. Vai todo mundo tomar café aqui. E o Lúcio e o Enzo vão pagar pra gente o almoço hoje. Não volta, não sai daí não, a gente vai voltar falando sobre a segurança e a insegurança, né? Dos Jogos Olímpicos. Somos obrigados a falar sobre isso. É com você, Marcelo. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Fala, Nelson. Caraca, meu, eu tô todo enrolado aqui, ó. Pera aí, ajeita meu microfone aqui. Acho que eu tô sem microfone, não tô não, Lúcio? Fala, Nelson. Vou falar. Olha só. Eu vou mandar pra vocês a gravação aqui do intervalo, tá legal? Vocês vão ficar arrepiados. Bom, nós vamos tentar aqui discorrer sobre um tema, mas eu peço aqui que o emocional não suba, para que nossos ouvintes entendam bem o que nós vamos falar. Bom, no sábado passado nós tivemos aí falamos sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas estão aí atravessadas nossa garganta e vimos aí como foi na Copa do Mundo, a corrupção campeou no estado do Rio de Janeiro, né? Desde a reforma do Maracanã e etc. para a Copa, e agora as licitações que estão ocorrendo até, né, por pregão, coisa, licitação de urgência aí, não é nem licitação, eu acho que é preço de pregão, né? E a situação é muito complicada. Mas eu quero falar sobre a segurança, né? Com o evento das Olimpíadas, o Carioca tem a sua segurança reforçada, né? E enquanto a cidade do interior, do estado do Rio, sofre com a falta de segurança, com a crescente onda de crimes, assaltos, arrastões, sequestros, e ainda somos penalizados, né, com a remoção de policiais militares desta cidade para a capital, reduzindo os seus efetivos
que já são pequenos e insuficientes para o combate do crime doméstico de cada cidade. Como você avalia a situação da insegurança que cada dia aumenta sem dó nem piedade? Você pode falar aqui pra gente, Gustavo? Claro, muita honra. Olha, eu recebi um informe, inclusive, que Niterói vai perder 150 homens para fazer... Eu vi também, mas 125 e tal. Isso. E não pode perder um. Exato. Até porque o batalhão de Niterói abrange também a cidade de Maricá. Então, possivelmente, quem terá até um prejuízo maior também será a cidade de Maricá. E o que acontece? A criminalidade já está ciente disso. E o que vocês acham, senhores, que irá acontecer? A cidade será invadida por bandidos vindo de toda a área. A malha, onde há a lacuna da lei e da ordem, a criminalidade avança. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Como é um evento de abrangência internacional, acho que cabe aí um esforço nacional. A segurança tem que ser reforçada, sim, até porque já há informes, inclusive, de que possivelmente há presença terrorista no solo brasileiro, já colimando talvez algum atentado nesse período de jogos. Então cabe o esforço até de trazer apoio policial das forças nacionais, né, policiais do Brasil inteiro, até quiçá internacionais. O apoio do FBI seria muito bem-vindo, até porque há cooperação internacional nesse sentido, há esse informe aí terrorista em aberto, e eu acho que seria interessante a somatória de forças aí, até para treinar a Força Nacional aqui nesse sentido. E o estado do Rio de Janeiro, da forma como está também, com caixa baixo, reforça também a questão de teremos estrutura, além da segurança, para ter um evento dessa magnitude aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. As obras também estão concluídas. O que acontece? A cidade também está um canteiro de obras. E o canteiro de obras estimula também áreas de escuridão, áreas em que não se tem controle ali de acesso. Essa semana parece que houve um tiroteio ali na área central do Rio de Janeiro, foi uma correria danada, e também não se foi esclarecido isso, ou seja, estamos realmente preparados para receber um evento dessa magnitude? E, além disso, já que está feito isso, já está posto, o evento está marcado, o somatório de forças. Também a gente tem que entender que as pessoas estão vindo para cá e um povo brasileiro é um povo cordial também, não pode fazer desfeita, tem que também receber bem as pessoas que estão vindo, né? O anfitrião também tem que fazer as honras da casa. E cobrar dos políticos, esses sim, os verdadeiros culpados disso, pelas omissões que foram feitas, né, a omissão de planejamento e os desvios de dinheiro, né, Nelson? Porque essas licitações aí feitas aí tem que ser prestado contas dos valores, os valores praticados eles estão em conformidade com o mercado. Tudo bem, temos a urgência aí, a necessidade de fazer preemente a finalização dessas instalações, mas e o preço? Está em conformidade, Nelson? Isso aqui é o caso. Mas aí, o Marco Paulo, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala na segurança, né, que temos que dar, eu acho que está certo, não temos, como se diz, tem alguém no telefone? Não? Quando a gente diz da segurança, a gente lembra que os brasileiros, nós cariocas, nós fluminenses, estamos cansados de ver pedido de desculpa, mas será que o americano, né, o gringo, vai chegar aqui e vai sofrer uma situação aí de ir no hospital não ter atendimento médico ou em tal lugar? Será que vai aceitar pedido de desculpa? Então, é isso. A presença do exército, etc., na rua, tudo bem, eu acho que vale para a integração internacional. Mas o que me pega é o seguinte, no momento se fazer um evento dessa magnitude, aceitar fazer esse evento, quando nós não temos a segurança local. Esse aqui é o grande problema que eu imagino. Nelson, eu tenho conversado bastante sobre isso, tenho pesquisado, até com um jornalista amigo meu, Messias, que ele cobra a parte de segurança das Olimpíadas de alguns veículos de comunicação. O que eu tenho visto é o seguinte, a gente vai se criar, como se criou na Copa do Mundo, uma ilha de isolamento para os Jogos Olímpicos, não digo geograficamente, mas vai se colocar toda uma estrutura de saúde, educação, de saúde, segurança e de mobilidade específica para as pessoas envolvidas nos Jogos Olímpicos. O resto da cidade, vamos botar um biombo. Do estado, né? Do estado, vamos botar um biombo e fingir que não existe durante um mês dos Jogos Olímpicos.
E esse é o grande debate que a gente tem para fazer. Fala-se muito nesse tal de legado olímpico. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai fazer parte da história do nosso país, muito menos da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado. Portanto, o que eu tenho visto é um esforço muito grande para se criar uma redoma no entorno, não, volto a falar, não geograficamente apenas, mas a questão de segurança eu tenho visto conversado com pessoas dessa área ligadas ao comitê organizador, eu tenho visto acompanhado a chegada de muitos integrantes de equipes de segurança dos países que virão para os jogos, como a Inglaterra, França e Estados Unidos, enviando cada nação dessa mais de 1.000 homens ao Brasil, não para segurança armada, mas para serviço de inteligência e de acompanhamento e monitoramento da questão da segurança na cidade. Então eu acho que, como disse bem o doutor Gustavo, o povo brasileiro é um povo muito cordial, vai receber com festa. Aqueles que tiverem a oportunidade de viver esse evento vão fazê-lo da melhor forma possível, porém, infelizmente, vai ser feito numa redoma de separação, de segregação entre o que é a realidade do nosso estado e o que será a segurança e a saúde e os serviços que serão prestados única e exclusivamente para os Jogos Olímpicos. Mas, Lúcio, eu me prendo justamente ao seguinte, que nós, com esse esforço até desse isolamento que ele está dizendo ali, eu acho que quando ele fala numa delimitação de atuação, ali não pode falhar. Naquele momento não pode falhar. Mas nas minhas costas pode acontecer o que bem a sorte determinar. Por exemplo, nós, em Niterói, por exemplo, podemos ficar sem 125 ou 150 policiais. O que o comandante vai dizer? Ele não pode dizer contra o Estado, sob pena de demissão. Lá em São Gonçalo, certamente perde policial. Nova Friburgo, certamente perde. A proporção, mesmo que perca 2 ou 3 policiais, se está faltando dezenas dele para dar segurança, nós já tivemos efetivos aqui, me parece que em Niterói, efetivos acho que até de 1.450 homens, hoje resta 700, mas ninguém fala o que está na caserna, o que está em preso, o que está... Fala em efetivo. E aí? O que acontece nas nossas costas? O gringo não vê, o brasileiro não vai ver, não vai sentir, não vai chorar? É o que eu estava falando, a gente falando no primeiro bloco, né? Há 30, 40 anos atrás a situação não era essa. DPO do Caramujo essa semana foi metralhada. Saiu no jornal O Globo. Você me permite claro, só no ouvinte aqui? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, tudo bem, Carneiro? Bom dia, Carneiro querido. Bom dia, Luzia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Abraço para a Leni, para o João Marcelo e a Letícia e esses irmãozinhos amados que estão aí. Sei. Mas o seu rádio tá me... Baixa um pouquinho, Zé. Espera que eu vou botar no quintal. Tá, joga lá no nosso quintal. Pronto. Isso. Tá bom? Tudo bem. Aí, a nossa pergunta Não, ainda tá alta aí, Luzia. Muito alta. Eu tô ouvindo aqui. Agora. Isso. Agora. Melhorou. Tá. O problema da segurança que nós estamos falando aqui nas Olimpíadas, esse momento, realmente, nós tiramos... Luzia, continua alto o seu rádio. Tá pegando muito... Meu Deus. Tá dando microfonia aqui. Baixa mais um pouquinho. Já botou no quintal. Tá legal. Diz lá. Pronto, agora, tá bom? Você está acompanhando aí, você sabe do que a gente está falando, que é o problema da segurança nas Olimpíadas. Tá, meu querido, tá. Então vamos nós, segura. Ô, meu querido Carneiro, não pode perder a frente. Família, o meu esposo fala isso, falou até para o chefe de família dele, filho dele, a nora dele, os filhos, as noras, os netos que já têm filho. Tu não pode perder a frente em nada. Se você é governador, se você é presidente, se você é presidente de uma câmara, você não pode perder a frente. Perdeu a frente, acabou. Sim. E foi o que o Lúcio acabou de falar ainda agora. Que quando morreu 7 lá, ou 70, agora está morrendo 70 mil por dia no Brasil inteiro. 70 mil estão massacrando, nós estamos na matança. Por quê? Porque a autoridade constituída perdeu a frente. Ninguém confia mais nos políticos, na segurança, no coronel, no general. Tudo tem que ter autoridade, eles têm poder
mas não tem autoridade, é o que está faltando no mundo, porque a pessoa, para dar o exemplo, ele tem que ser exemplo, por isso que só teve um exemplo, Jesus. Então, meu filho, eles vão arrumar 500 homens, eles ainda falam, não tem que falar nada, é secreto, chega lá, bota 10.000, 500.000 homens na rua, não fala nada, e deixa os miliantes, eles vão botar 800 mil, vocês botar 500 mil, eles botam 800 mil, porque eles perderam a frente e os que eram do outro lado, que são além da lei, os marginais de fora da lei, eles sabem que eles não têm condição de combater. E por que aconteceu isso? Porque perdeu a frente. Você é o dono do teu programa, quem manda no teu programa é você, eu não posso mandar no teu programa. Se o camarada é diretor de uma rádio, quem manda é ele, não pode fazer isso, mas eu tenho que respeitar. Aqui é o povo. Tá certo, o povo, Luzia. para respeitar, ele tem que saber a quem ele está respeitando. Então eu só peço a Deus, que Deus é o maior de tudo, que proteja todo esse pessoal da Olimpíada e do Brasil, porque, meu filho querido, senão vai ser uma carnificina no Vale da Matança. Tá certo, Luzia. Boa semana pra vocês, obrigado, que eu amo querido. vocês, eu e meu Zé Maria, tá? Tá, Um um abraço abraço, pra Maria. todos vocês, irmãos amados, que Deus seja conosco. Tá certo. Tá? Tchau, Carneiro. Fica tchau. com Deus. Tá Obrigado, certo. querido. Tchau. Tá bom. Lúcio, eu tinha te cortado aí, mas você tá firme. Vamos lá. Não, é isso que ela como Luzia. cidadã, a comparação que a gente estava fazendo aqui entre Depois eu quero como até era e como apreciar é hoje. a fala né? da Luzia, né? Mas o que aconteceu essa semana? A DPO do Caramuz foi metralhada. Essa semana, a DPO do Caramuz foi metralhada. O Globo, essa semana, disse que o número de mortes violentas dobrou em Niterói em um ano. Niterói dobrou o número de mortes violentas. E agora surgiu até um aplicativo pra gente ver na cidade onde tá tendo tiroteio. Pelo amor de Deus, cara. Agora, o que acontece é o seguinte: vão ter serviços secretos de 55 países aqui para as Olimpíadas. O pessoal já está monitorando esse negócio de terrorismo, Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, eu não acredito França. que aqui seja um ponto para isso. Por de isso que eu terrorismo, acho. Não, mas para não ter um atentado na Olimpíada. Porque eles lá vivem esse terror. Tem 2 torres aqui no Brasil também, né? Não, Tem mas que lá tomar vive- cuidado, lá eles né? vivem Brasil isso. Tem 2 torres, vai que eles resolvem. De modo que na Olimpíada em si, eu não sei. Eu acho que. Agora, o que você falou, ela falou, a gente sabe. E nas nossas costas? O que tá acontecendo Eu aqui? tenho não vejo. segurança de que eu moro em São Gonçalo, lá no Muton. Eu tenho segurança que eu vou chegar na minha casa hoje, que... Desculpe, mas qual a que diferença de cada você um ou aqui- morar em São Gonçalo ou morar na Jaquim Távora, É mais distante. ou aqui? É mais distante. Tem mais Hoje tá violência tudo lá em São violência. Gonçalo. É muito mais violento que Não Niterói. leva mal não, mas a violência está generalizada. Está generalizado. Está generalizada. Agora, por exemplo, o que você colocou aí, se está preparado ou não, óbvio que não está. E qual é isso que a gente está falando aqui, dessa decomposição, é resultado de um governo que está falido. Não tem dinheiro. O país está falido, o estado do Rio está falido. Então não tem recurso para a polícia, não tem recurso para a saúde. É tudo consequência da decadência, da destruição que o PT fez do mau uso do dinheiro, da incapacidade. Não fez reforma nenhuma, não investiu em nada, não construiu nada, não melhorou porcaria nenhuma. Prejudicou mais ainda a educação. Agora que eles estão saindo do poder, estão agora ocupando a USP, ocupando um monte de escola, impedindo até a educação precária e ruim. Eles estão impedindo, através de PSOL, de sei lá do que, impedindo os alunos pobres de terem aula. E a aula é uma porcaria, desculpe. O professor hoje está mais preocupado em não levar porrada de um local, não ser assediado, do que em dar uma boa aula. E não dá uma boa aula porque não tem conteúdo. Os alunos não têm condição, essa geração não tem condição. Falando assim, as pessoas que infelizmente estão socioeconomicamente muito menos favorecidas,
Coitado, é só você pegar é só andar, ver programas de televisão, aquele Polícia 24 Horas que fica contando. É um negócio deprimente, é um negócio lamentável. O Estado, no cara, vai pra rua o pra ver Estado o que tá acontecendo. da juventude de hoje em dia. Entregue grande parte, né? A nada. A álcool, drogas, maconha. A degradação, deterioração moral. Mais do que educacional. Religião, o cara nem sabe o que é. Pergunta pro cara, meu amigo, você quer ter um matrimônio pro resto da sua vida? O cara nem sabe dizer o que é matrimônio, muitas dessas pessoas aí não sabe. Então, exatamente. Então isso daí mostra como a situação era uma na sua época e como é hoje. Sei. Ô Enzo, eu até... me dá vontade até de você publicar, mas é uma questão, seria antiético e também não seria... No nosso campo profissional, entrei com uma ação e pedi para citar a esposa do rapaz que queria se divorciar, né? Já que não chegava a um entendimento. E se vocês lerem a certidão do senhor oficial de justiça, nós vamos ver que a Luzia está inteiramente cheia de razão. Perdemos a noção, perdemos a autoridade. E o fato dele não entrar, como eu já não entrava quando era avaliador judicial em muitas áreas e fazia as avaliações até por via indireta, esse oficial fez uma narrativa e narrou quando ele procurou o policial para ajudá-lo, né? Naquela diligência. Na ordem judicial. E o juiz vai engolir isso. Mandou que a gente diga alguma coisa. Então, nós estamos vivendo num momento de apuros. Não temos aonde nos socorrer. E daqui a pouco nós vamos entrar numa situação da eleição do presidente da Câmara. Depois nós vamos ver a nossa opinião aqui sobre isso. Doutor Enzo, nós estamos no fundo do poço com relação à segurança. Mas vamos... Eu acho que a gente tem que sempre olhar a coisa como um todo, né? Eu sempre gosto de voltar no passado para olhar para frente. Você realmente tem uma degradação muito forte da polícia nos anos, e a gente está falando de anos de ditadura militar, por mais que queiram ou não queiram falar. Quando você pega o fim dos anos 70 e início dos anos 80, você tem um início da degradação da polícia militar. Você vai pegar os anos 80, aquele filme que todo mundo gosta aí, que é o Tropa de Elite, vai contar para todo mundo o que começou a acontecer no início dos anos 80. E aí você tem uma polícia completamente enfraquecida, não por nada, mas financeiramente, o salário era baixo, e aí ele começa a se corromper. Vender arma para bandido, armar, que não existia até então. O cara no máximo que tinha era um 38, daqui a pouco está com pistola, daqui a pouco... houve a escalada do armamentista na nossa região. Quando você chega lá no governo do Brizola, que para mim foi nesse aspecto... A gente fala muito de educação e tudo mais, que é o grande avanço do governo Brizola, mas em contrapartida, ele destrói a polícia militar completamente. Com aquela história de tirar o símbolo da polícia militar, colocar uma flor na frente do carro da PM, foi um absurdo aquilo, e automaticamente a escalada foi monstruosa. Mas eu quero... Você já vem com esse princípio ali, né? Não da falta do policiamento, mas você sai de um período muito forte de ditadura. É difícil para quem não viveu entender o sentimento. É o que eu falo, olha aqui, eu vivi esse período, Nelson, e digo, a minha geração é uma geração desesperançada. Não olhava para o futuro. É muito fácil olhar a história contada no livro, até porque eu gosto muito de citar uma coisa. Quem conta a história por uma perspectiva. Olha aqui, ó. Eu estou olhando para lá, eu não estou olhando o que está atrás de mim. Ele está olhando para cá, ele não está olhando o que está atrás. História, muitas vezes, é contada dessa forma. E quando ela é contada, sempre, na maioria das vezes, quando a gente não olha no todo, a gente está tendenciado a cometer erros. Esse é o problema. Mas eu quero voltar à questão da segurança pública nas Olimpíadas. Olha aqui, ó. 1992, nós tivemos a ECO do Rio. E não havia condição de ter segurança. Você vai lembrar muito bem, eu lembro disso. Colocaram carros do Exército, daqueles, não sei se é Urutu, como é que chama, todos apontados para o morro, para a Rocinha. Todos apontados para o morro. Marcelo Alencar era o prefeito. Eu não me recordo, era o Marcelo. Botou todos ele levou até escorregou no... Todo mundo, na ocasião, disse, vai ser um massacre, o mundo inteiro vai estar aqui, vai ser uma vergonha.
E foi. Não aconteceu. Nada. Tudo bem. Nós tivemos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, vai acabar, vai ter terrorismo, vai ter isso, vai ter aquilo. Teve todo o aparato que nós vimos. Conclusão. Aconteceu. Não, honestamente, a única bomba da Copa do Mundo foi alemã, literalmente. Eu acredito, sinceramente, aí eu não quero ser cavaleiro do apocalipse. Eu não botei. Eu acho que vai ter. Agora, vamos lá. Vamos olhar para o outro lado. Deixa eu falar, Nelson. Agora, eu concordo. Eu sou otimista e não demonizo os jogos. Isso. Olha para cá. É muito importante pra nós. Não. Quero ir aqui, ó. Que vai ser uma redoma de vidro sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vai. Esse é o aspecto. Agora, eu tava vindo hoje, eu tô vindo do Galeão, que eu fui levar minha esposa foi viajar pro sul. Queria conhecer lá as cataratas e foi pra lá conhecer no inverno. Tá pegando o inverno, uma frente fria de... E você não foi só porque tinha o programa hoje, né? Também, claro. Jamais ia deixar o Nelson aqui sozinho. Mas eu já vim de lá pra cá e o aparato policial, que não é da polícia militar, mas do exército, na verdade da aeronáutica naquela região, fortíssimo já. Fortíssimo. A subida da ponte do Rio pra cá, fortíssimo. Polícia rodoviária aqui de plantão. Se você olhar aqui na subida da ponte, eu passei agora de manhã, fortíssimo. Se você for para BR-101, fortíssimo. Tudo. Eu não sei como é que tá aqui. Você falou do Caramuja, até me surpreendeu essa realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês e depois, daqui a uma semana, deixa começar os jogos, daqui a 15 dias mais ou menos. Daqui a 15, né? Porque se a gente vai se ver daqui a 15, vocês vão perceber que o município de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, vai estar numa paz. E isso é que me deixa chateado. Sabe o que me deixa triste? É saber o seguinte, Nelson, olha só. Se nós somos capazes de promover durante um determinado tempo esse tipo de paz, por que não fazemos isso de uma forma definitiva? Eu começo a pensar, Nelson, e aí é que vem a minha crítica, e começo a refletir o seguinte: qual é o interesse por detrás do caos que se instala na segurança pública do Rio? Porque não é possível ter um interesse por trás disso. Controle social. Só pode ser. É controle social. Tem alguma coisa errada, porque, veja, tá mais do que provado que quando se quer, resolve-se o problema. Bom, eu quero colocar aqui que o Nelson coloca esses temas polêmicos aqui com relação a isso. Não é que eu não acredito que não vai ter. Agora, eu quero que nós que acreditamos, que eu não estou pregando que vai acontecer. Não. Nós estamos discutindo uma situação aqui. Eu pedi das costas. Agora, nós vamos viver extremamente uma calmaria. Vai. Sabe por quê? Mentirosa. Não, sabe por quê? A polícia vai estar toda no Rio de Janeiro. Toda a mídia, especialmente a Globo, vai estar no Rio de Janeiro. Sim. Agora eu quero saber o que está acontecendo no Salgueiro, o que está acontecendo em Nova Friburgo, o que está acontecendo em Macaé. E não temos mídia e não temos polícia. E temos choro. E o choro do comum na esquina não chega aos nossos ouvidos. Não vai chegar. Não nos sensibiliza. Não vai chegar. E não faz importância para o governo. E aí eu te digo, também blindam isso aí. Estão blindando isso aí. Sim, vamos esconder. Então, ô Lúcia, é essa situação que às vezes eu coloco aqui. Eu quero que o ouvinte entenda em casa que eu coloco aqui que não quero acreditar em terrorismo, não quero acreditar em nada disso. Agora já está autorizado que qualquer aeronave que sobrevoar a área Já determinada será abatida. Olha o ponto que chegamos. Nelson hoje tá do jeito que o Lúcio Cavaleiro falou. do Apocalipse. Ele já falou de terrorismo, já falou de volta de Dilma, o profeta já falou de volta de Dilma. É Hoje tá brincadeira. bravo, hein, Nelson? Acho que eu é que tô no jogo aqui hoje, né? Beleza. Mas não é, Nelson. Veja bem. O que vai acontecer, o Estado do Rio de Janeiro Não, eu tô só falando aqui vai pro viver uma ouvinte calmaria entender. mentirosa. Porque todo mundo vai... Olha, eu sempre falo isso. Olha aqui. Eu vou lembrar aqui, vou voltar um pouquinho no passado. Pouquinha coisa que vocês viveram isso. Quando foram a teórica conquista da Vila Cruzeiro. Eu estava, minha esposa estava numa van em São Gonçalo, indo em direção ao Alcântara. E estava aquele primeiro momento em que vai, não vai, e um moleque, que eu não sei quem é, então eu posso falar tranquilamente, dizendo lá, não, porque nós, pode ficar tranquilo que nós vai matar, nós vai fazer aquilo tudo que tem, não sei o que, blá, blá, blá. Aí minha esposa virou para ele, mas o que está previsto é o exército ir para a rua. Na realidade eram os fuzileiros que iriam, né? E o policial, mas não vai não. Que se eles for aí vai dar ruim, mas se não for, nós mata essa macacada, tudo que tem aí. Aí eu peguei, fiquei quieto, analisei aquilo. Na ocasião em que eles ocuparam
a Vila Cruzeiro, Nelson... Só não foi chacina porque tinha TV. Não foi chacina porque tinha TV. Quando eles entraram, meu irmão, ninguém quis enfrentar um blindado. Então, a verdade é uma só. O bandido carioca, por mais que ele seja bandido, ele esteja vendendo a droga dele ali como empresário, que tem um montão de gente que defende esse tipo. Por isso que eu fico preocupado com o que se vende, porque a nítida sensação que eu tenho é que vende a imagem para o mundo inteiro de que aquele bandido que trafica, que faz e acontece no Rio de Janeiro é um empresário, e um empresário às vezes bem sucedido. Veja bem, ele sabe exatamente o poderio que ele tem, ele sabe aonde ele pode chegar e a quem ele pode enfrentar e como ele pode enfrentar. Então a verdade é uma só. Nós vamos viver um período, e esse período agora, próximo das Olimpíadas, de tranquilidade, Nelson. Bom, pode observar. Nelson, eu só quero voltar. Só para concluir aqui, o que o doutor Nelson falou. O problema é que nunca se conclui. Eu tenho uma análise. Só mais um minutinho. Eu tenho uma análise sobre o que ele falou que é bem parecida com a dele. A gente tem os bandidos aqui do estado do Rio de Janeiro, eles têm, com todo o armamento pesado, com tudo, a gente não tem uma afronta às instituições. O que existe aqui é violência por violência. O bandido carioca, o bandido traficante aqui... Ela não é ideológica, que ela você não quer é dizer. ideológica e muito menos organizada. Se de chamar de crime organizado, ele não é organizado, não. Ele é organizado como negócio. Ele é organizado como negócio. Ele não tem uma organização política, uma organização ideológica. Então, Nelson, a segurança aqui, você tem como reprimi-la. Esse caso da Vila Cruzeiro é emblemático, por isso você vê que com todo o poderio, com todo o armamento, eles não enfrentam as forças Olha instituídas. Só, eu não quero voltar a falar sobre as UPPs e essas situações, porque eu sou sempre matéria vencida aqui, mas eu acho que a comemoração de que limpei a área e não deu um tiro, mas limpou a área e também não prendeu um, é complicado. Exatamente. Bom, eu só quero dizer com relação ao Brizola, com todo respeito à sua memória e à sua fala, que eu acho que houve uma marketing sobre a educação naquela época com as estruturas arquitetônicas, mas não houve a valorização dos professores. E me lembro que nós estávamos em greve, os do judiciário, e os professores disseram assim, nós vamos resolver primeiro o problema dos professores. Um advogado um deputado que até morreu, um baixinho, eu esqueço o nome dele. E nós vamos resolver o problema dos professores, porque vocês têm aonde se virar. Como que diz? Vocês têm aonde meter a mão, cobrar dinheiro de processo, fazer isso, fazer aquilo outro. Nos chamaram de corrupto e largamos e firmamos a greve. Tivemos a valorização e os professores me responda algum dos senhores. Qual a valorização que os professores que ele deixou para os professores? Lamentavelmente, foi marketing. Bom, vamos passar para um outro tema aqui, rapidinho? Porque eu queria falar só 2 temas aqui, rapidinho. Eu queria falar sobre essas multas do farol baixo, que isso aí não vai tomar muito tempo, né? E depois eu quero falar também sobre as eleições de Eduardo Cunha. Quem é que vai conduzir essas eleições? Nós teremos um presidente da Câmara da esquerda ou da direita ou do centro? Então, eleições na Câmara dos Deputados. Com a renúncia de Eduardo Cunha, o vice-presidente, é Valdir Maranhão, né, o nome daquela besta, né? Irá convocar nova eleição para... Pediram pra gente pegar leve o nome da pessoa. Hein? Desculpa, aqui eu não era para ter falado isso, mas foi no emocional. Nosso microfone está aberto a ele, peço desculpa aqui. Eleição para que os senhores deputados escolham o novo presidente da casa. Na sua opinião, o sucessor de Eduardo Cunha será um deputado da direita ou da esquerda? Na minha opinião, ele será um deputado do centro da corrupção. Porque... Não, desculpa o exagero, Nelson, mas é pelo seguinte motivo. O Eduardo Cunha, durante a gestão dele, ele não só chegou ao poder... tendo a maioria dos seus... Ele tomou o poder. Ele não só chegou ao poder, tendo a maioria dos seus aliados nesse centrão que eles chamam em Brasília, como também ele, nesse período em que ele esteve à frente, ele deu muito poder e espaço a esse centrão. Então hoje não há como fugir de um deputado que não seja daquele campo político que Eduardo Cunha. Não há como fugir disso. Zenzo, o que é que você acha? Centro-direita, não vou nem entrar na... Pra mim é um de centro-direita. Sim.
nem discutir. Eu acho que eu estou com ele nesse aspecto e acho que o Senado, o Congresso é conservador. Você, o que você acha, Gustavo? Olha, eu penso que seja do centro mesmo e a tendência... Mas é o da corrupção, pelo amor de Aí Deus? vai ter que apurar. Agora, o recado tá dado, né? A Lava Jato não vai parar, não. Já tem a parecer técnico firme nesse sentido, estão tentando de toda forma obstar e ela vai prosseguir. Então, o recado fica dado, né? Tá na hora de limpar o país. Sei. Tá certo. Lúcio, você acha que vai... De onde vai sair esse deputado? Vai ser desse centrão. O cara vai ser do centrão. Agora, eu espero que seja de centro-direita. Eu torço para que seja de centro-direita. Mas não dá pra gente saber se o cara vai ser de centro-esquerda ou de centro-direita ou de centro, não tem como saber. Porque um cara agora, centro da corrupção, como ele diz lá, é forte, né? Aí vamos torcer. Não ponta pro Gustavo, não, quem falou foi o Paulo. Eu sei. Vamos torcer para que o doutor Gustavo tem dito aqui da Lava Jato, inclusive essa semana passada, eu vi uma entrevista daquele de óculos, que é o coordenador da Lava Jato, dando uma entrevista ao vivo lá no Globo News, durante bastante tempo. Pô, aí a mulher perguntou para ele, quanto tempo você acha que a Lava Jato ainda deve durar? Eu sei que você não tem como prever e tal. O cara falou, mais 1 ano ou 1 ano e meio, mas só que não tem como prever. De modo que não dá para saber, voltando à sua pergunta, se o cara vai ser de centro-esquerda, centro-direita. Eu espero ser de direita, que barre aborto, que barre ideologia de gênero, voltar com essas porcaria errada toda. Por quê? Porque a pressão da mídia, inclusive da Globo News, se você ficar em matéria de moral, é tudo de centro-esquerda. Esquerda para centro-esquerda. Só que a sociedade brasileira ela não é de esquerda e a gente tem visto aí o resultado da degradação, da deterioração das coisas com esse tipo de pauta e de ideologia de esquerda. É só a degradação e deterioração mesmo. Eu acho que a primeira coisa, estão fulminando as famílias, né? Degradando, né? As religiões também. Então entra nessa situação. Eu acredito que todo lugar tem alguma coisa errada, né? E basta dizer que as grandes estruturas, né, de agrupamento cristão estão sofrendo fortemente com situações que degradam a família. Mas eu queria até falar uma coisa aqui, mas vocês hoje estão tão inspirados que acabei me perdendo aqui com relação ao Eduardo Cunha. Não, eu vou chegar no farol, eu vou apagar o farol já. Vou acender o farol já. Vai levar multa, né? Tá certo. Então, o que acontece é o seguinte, eu imagino, o que eu queria dizer, a sociedade é como uma comunidade que é gerida por um grupo de bandidos. E ela só tem realmente a liberdade para falar quando o último bandido for abatido, ou por vias agressivas, ou pela a prisão, né? E eu acho que a nossa sociedade, agora, por que eu citei isso? Que eu acho que a nossa sociedade só vai ter liberdade quando você disse ali, quando a Lava Jato chega no último, aquele que roubou R$1. Certo? O real é uma força de expressão. Se hoje eles estão selecionando todos aqueles crimes praticados por esse bloco acima de 30 milhões, ele vai chegar abaixo. Eu acho que é o efeito dominó. E tomara a Deus, eu não vou ver o fim dessa Lava Jato, porque eu acho que leva alguns anos. Agora, eu tenho a impressão que a nossa sociedade, vocês só vão respirar, seus filhos, os nossos netos, o dia que o último corrupto desse for para a cadeia. Mas está difícil, porque estão surgindo outros. Mas tudo bem. Agora, uma outra situação que a gente vai falar rápido aqui também é com relação à insegurança nas estradas. A gente fala tanto de insegurança, né? Cresce o número de vítimas nas rodovias de todo o país. E a gente vê cada um sinistro aí violento, né? Coisa feia, difícil de se ver. Em nome da segurança nas rodovias, os motoristas terão que trafegar de faróis no estágio do farol baixo. E vai sofrer multas. A partir de ontem, já está acontecendo, né? Ontem, dia 8, e que você... E além disso, de ter que trafegar com farol baixo, o aumento das multas com relação à queima de um farol, de uma lâmpada, de um alerta, de um pisca-pisca, é um negócio
violento. E eu acho que nós vamos ter, depois das Olimpíadas, nós vamos ter uma caça às bruxas para a gente preencher com essas multas na estrada com relação a isso. Agora, você acha, Enzo, que o farol baixo, aceso, vai evitar tragédias? Ou as nossas estradas? A gente está cansado de ver aí estradas com a topografia que ela puxa o carro na curva. E não estou falando de buracos e outras desburacadas. Você acha que só o fato do farol baixo, aceso, ele vai resolver o problema da violência do trânsito? A questão do farol aceso é uma questão de quem está tentando... O Estado é fantástico, né? Ao invés de colocar nos pontos em que se tem a travessia do pedestre, colocar a passarela, eu transfiro essa responsabilidade para quem está dirigindo. Enfim, de toda sorte, é uma questão da pessoa visualizar o carro que está vindo e que eventualmente ele não veja, ou desavisadamente, desatentamente, enquanto que se você tiver com o farol ligado, automaticamente você vai chamar a atenção. A ideia principal é essa, eu acho que isso diminui a condição de ter um acidente, qualquer que seja. Não, acidente com o pedestre. Eu não acredito que existe essa diferença em relação a um carro ao outro. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Até porque quem dirige tem que estar atento a ele que está dirigindo e aos que estão do seu lado na maioria das vezes. Então, é regra. Eu não gosto sempre de não falar da exceção, porque a exceção acontece aí aos montes. É o cara que é mal preparado, seja na área que for, inclusive como motorista. Agora, eu acredito que para o pedestre é mais... quer dizer, traz mais segurança, sim. A sua opinião, Lúcio? Gustavo. Que eu tô perto aqui do Lúcio, tô com quase uma camisa parecida também, confunde um pouco. Tá certo. Eu acredito que essa medida do governo ela tenha ido de encontro a uma norma, na verdade, que é praticada pelos países vizinhos. Então tende a ser uma norma do Mercosul, por exemplo, Uruguai, Argentina, Chile, já tem essa norma. Tanto é que quando você vai em um desses países, a primeira coisa que a locadora de carro informa, você é brasileiro? Então tá bom, por favor, aqui a gente acende o farol baixo para trafegar. Então acho que tende a ser, porque como há um livre circulação de bens, cidadãos e veículos nesses países, eu acho que ela partiu mais para deixar uniforme essa norma, exatamente cotejando não haver divergência de práticas em relação aos países membros do Mercosul. E tendo visto que lá já foi deliberado dessa forma, que é uma questão de segurança do trânsito, aqui também foi adotado. E você verifica até que, por exemplo, moto quando trafega com farol aceso, você pelo espelho você consegue verificar, às vezes num ponto cego ou outro, que está passando um veículo por ali. Então eu vejo como uma atitude positiva. A única consequência dessa medida é que, como é uma novidade ainda, vai levar um tempo para se adaptar, então eu vejo um atuar e um sentir da administração pública em que, primeiramente, buscar de forma exaustiva, orientar, educar, ao invés de multar. Né? Nós sabemos que o caixa do Estado está baixo, o caixa do município está baixo, então que isso não sirva para ser uma medida de cunho arrecadatório, mas sim de cunho a uniformizar e educar o cidadão. Ô, Lúcio. Eu concordo com o Dr. Gustavo também, de que mal não vai fazer. Mal não vai fazer. O que pode acontecer é o que você falou, Nelson, de que no futuro, sei lá, o cara toma multa porque queimou, o cara não percebeu que queimou, saiu de casa com pressa, esqueceu de ligar o farol. Agora, é o que você também colocou lá na sua publicação essa semana. A maior índice de acidentes de trânsito, de mortes, é por causa de má conservação de estradas. Má conservação de estradas. Então, é uma medida que... Tá bom, vamos botar. Eu já vim com ele ligado. Eu acho que mal não faz. Mas... Assim, desligou quando estacionou? O mal... Desligou quando estacionou? Desliga tudo automático. Porque... O carro dele o meu não desliga. O meu não desliga. Meu é bom. Mas o carro não tem nada de demais. Então... Então... Só BMW só. Tá bom. BMW lá em São Gonçalo. Então é isso, cara. A preocupação é a indústria da multa. A preocupação é a gente tomar multa. Não, mas a situação vai ser E o objetivo, como você colocou, e a consequência, eu acho que vai ser essa. Vai ter mais multa
e mais arrecadação, e a gente vai ser mais penalizado ainda de coisas sem sentido, e muitas das vezes a gente pagando pedágio numa estrada privatizada. Isso. A gente já pagou um IPVA absurdo, crime, que o pesão aumentou mais 30%, 35% IPVA, e agora a gente corre o risco de tomar multa porque um farol, pô, é só Brasil mesmo, né? Tá certo. Calma Mas que é- vem a CID combustível aí Sabe por também. que que só um minutinho, sabe por que eu coloquei esse tema, por exemplo, com relação às estradas? Eu peguei uma pista daqui para Itaocara e em determinado momento eu vi uma senhora que ela começou a bater na criança, assim, ó, a criança debruçada chorando, e eu tô percebendo de cair, ela começou. Daí a pouco ela sumiu da minha visão, não sei se eu ultrapassei alguma coisa, passei no Friburgo. Daí a pouco, quando eu chego em São Sebastião do Alto, quando eu tô descendo de uma determinada curva em Valão do Barro, o meu carro bateu dentro de um buraco e eu sambei, mas meu carro pesado e tal, e segurou. E vinha um carrinho atrás de mim, igual daquela senhora, crescendo atrás, chegando. E aí eu fiquei no retrovisor, falei, aquele cara vai tombar. Ele bateu justamente no buraco, eu só vi quando ele atravessou e desceu. E eu percebi pelo retrovisor. E voltei e salvei uma criancinha de 6 meses, mais ou menos 8 meses. E aquilo me marcou realmente, né? Aquela criança. Não houve morte, não houve nada, mas quando eu cheguei o carro estava seguro exatamente num fio de arame, em que se aquele fio arrebentasse, ele rolava mais de 30 metros. E lá estava uma criança. E depois eu fui era família conhecida, tradicional, e eu fui até visitar essa criança com o meu pai. E cheguei lá, quando vi a criança cortada, eu não aguentei, eu chorei. E tudo porque eu acompanhei no retrovisor, porque eu percebi, e não era a curva que fez isso, foi o buraco que tinha na curva. Sabe naquele momento em que o carro senta o peso só para um lado? Foi isso. Mas aí, a sua opinião sobre... A minha opinião é a seguinte, os acidentes nas estradas no Brasil são causados não só pela má conservação, mas pela má construção das estradas. A gente tem um grave problema de engenharia de transporte no Brasil, gravíssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, no Brasil tem uma mania muito feia de se criar lei e punição para impor as coisas às pessoas. Eu tenho 32 anos de idade, tenho carteira desde os 18. Com 18 anos, quando fui para a autoescola, eu aprendi que você tinha que andar com o farol aceso. De lá para cá, desses tantos anos de carteira, eu nunca vi uma campanha de conscientização que dissesse que é mais seguro você andar com o farol aceso. Aí agora, com 32, cria uma lei para multar quem não anda. Você vai habituar... Você aprendeu lá. Seja sincero, Se andasse não é com o ser farol honesto, aceso, não. o pessoal pisca pra avisar que o seu farol tá aceso. Aí eu desisti. Depois Não, de tanto tomar piscada, eu parei. Mas você seguiu o que você aprendeu lá na autoescola? Segui, eu tenho vontade. Os carros hoje em dia já facilitam, porque eles têm a maioria dos carros hoje, eles já tem um sensor automático. Ele liga o farol e desliga quando você liga. Então, assim, hoje a própria tecnologia já ajuda nisso. Onde eu quero chegar? Não, mas eu quero saber se você... Não, eu tô te falando, eu pratico, você eu aprendi. dirigiu Isso, desde eu aprendi lá até isso. agora. É isso que eu tô te falando, eu não discordei da norma. O que eu não entendi é porque no meu íntimo, isso já era norma. É a norma que não pegou. É fenômeno brasileiro. Norma Não, que mas não pega. o que acontece Exatamente. é o seguinte, porque no Brasil nós temos uma coisa, nós aprendemos de uma determinada situação e você começa a exercitar. Mas você vê que conscientemente você passa a ser domesticado de forma seguinte. Pô, se ninguém anda de farol assim, pra que eu vou andar? E aí você passa o pedestre esses dias, essa semana. Que eu já tô andando com meu farol aceso, mas tá aceso, o pedestre me avisando, né? E eu agradeci. Quer ver então, uma coisa emblemática? Né? A ponte. Eu sempre, assim, eu lembro muito dessa questão do farol na ponte, porque antigamente tinha, não sei se vocês lembram, mas tinha ali, atravessa a ponte com o farol aceso. E aquilo me marcou muito. E é isso que eu não entendo. Aí você passa décadas, anos sem falar sobre isso, aí agora o negócio é o seguinte, hein? A partir de amanhã, quem não dá farol aceso é multado. Nelson, pelo amor de Deus, né? Caixa baixa, oportunidade alta. Vocês vão dar oportunidade para terminar o programa ou vão continuar aí me questionando? Eu acho que a gente podia terminar com o doutor Lúcio, com o doutor Enzo e o Lúcio aí. Vamos voltar a falar aqui no Médici. Peraí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Eu quero dizer, eu quero que o ouvinte saiba que a gente teve uma discussão aqui calorosa, mas não é briga não, gente. Olha só, é uma situação que a gente, né, eu não sei o que é que você está entendendo aí, mas o negócio é uma situação que realmente mexe com os brios, né? E a gente traz isso, mas é no sentido de esclarecimento. Olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho recebido muito apoio, eu não, nós, de pessoas aqui falando sobre o nosso programa, esclarecedor, de luta. Alguns políticos chamam de conservador, não interessa se é da esquerda ou da direita. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente bota nos temas aqui, não é porque ser da esquerda ou da direita, a gente não está conseguindo nos livrar da pouca vergonha de um grupo que se uniu para roubar o país. Exatamente. E deixar nós nessa situação. Eu quero mandar um abraço aqui para o Matheus, que está sempre acompanhando o nosso programa, não é isso? E agradecer pelo grande incentivo que tem nos dado, né? Então, Marco, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até agora. Dizer que o marco desse programa é esse, é levar a sociedade a um debate, ainda que acalorado, mas bem esclarecedor e que permita ao ouvinte, que acrescente ao ouvinte muita coisa boa. Obrigado, Nilson. Gustavo, obrigado. Obrigado pela sua passagem aqui. E só lembrando vocês, para a gente tentar ver se a gente vê alguém que possa dar uma entrevista para a gente sobre a regulamentação, quer dizer, a nova resolução daí que vai gerenciar as eleições de 2016, porque a gente quer ouvir alguns candidatos a prefeito, aí já vai ser candidato a prefeito, e a gente precisa estar mais ou menos por dentro das normas, e é sempre bom ouvir o pessoal do TRE, não é isso? Exato, já começamos a buscar pessoas que possam colaborar de forma positiva em relação a isso, até porque a função do programa também além da difusão da cidadania, também ao mesmo tempo esclarecer, e já que criticamos tanto a corrupção, né, também oportunizar a pessoas que possam vir aqui, expor suas ideias e mostrar que é possível promover a mudança, não só pela Lava Jato, mas também pela escolha correta. E é uma função nossa aqui também colaborar com isso. Em breve nós estaremos aqui com o fim da Lava Jato falando assim, qual é o melhor projeto? É reforma agrária? E como é que é a produção? Olha, alguém tem uma proposta, essa, aquela. É um sonho, né? É um sonho. E sonho pode se tornar realidade, né, doutor Enzo? Lúcio, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a você, a todos aqui. Dizer que essa questão do enriquecimento do debate ele é sempre positiva. É melhor que tenhamos aqui na mesa pessoas que tenham divergência sobre uma questão do que todo mundo unânime. Sim. Até para o ouvinte poder ter mais enriquecimento de argumentações, de ouvir coisas que ele nunca ouviu na vida. Ele ficar sabendo e poder tirar a conclusão dele. De modo que eu agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Desejo uma ótima semana a todos. Quero mandar um abraço aqui para o Edson Oliveira, também que está nos ouvindo, jornalista, radialista e... Muito obrigado, Edson Oliveira. Enzo, obrigado aqui pela sua oportunidade. Obrigado a vocês. Ter opinião diferente, pensar diferente, não é ser inimigo e nunca serei inimigo de ninguém porque pensa diferente de mim. Eu sempre digo que há uma construção de uma história. Nós construímos e fazemos uma história e aí conhecemos diante de algumas coisas, daquilo que vivemos, experimentamos o nosso conhecimento e além dos nossos estudos. E a literatura também traz fora dos exemplos, exato, entendimentos que pode um para um lado, outro para o outro. Sempre, sempre. Não é isso? Mas eu quero... E essa que é a beleza do processo democrático, já te interrompendo. Sem dúvida nenhuma, a literatura faz com que a gente tenha a reflexão dos dois lados, para um lado ou para o outro. E aí a gente vai buscar aquilo que é melhor para a gente. Mas vamos falar de outra coisa que é melhor, dia dos 50 anos da subseção. Uma alegria muito grande estar lá com São Gonçalo fazendo 50 anos. Desde 1966, a OAB de São Gonçalo vem trabalhando em prol da sociedade, abrindo espaço, trazendo debate. Só para que vocês que estão aí saibam, nós estamos lá também com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, trazendo uma discussão, um tema que é um outro tema extremamente emblemático para o país. Aliás, a gente tem muitos que a gente acaba não reconhecendo, e aí é o que eu sempre falo, a gente não traz uma verdade libertadora e fica essas coisas escondidas debaixo do pano. É necessário trazer à tona, discutir, resolver o problema e ir em frente. São Gonçalo, parabéns, o advogado gonçalense, parabéns pelos 50 anos e pela OAB que vocês têm. Só gostaria que você dissesse assim, como é que vai ser o itinerário do ônibus para que os nossos estagiários... A partir de segunda-feira... Como que vai ser?
você? Já Da tá onde lá. sai, pra onde vai, como Já que é? sai a partir das 9 horas da manhã. Já está em Santa Catarina, ele faz o trajeto. 9 horas da manhã em 9 Santa da manhã, Catarina, em Santa atenção Catarina. aí, estagiários, advogados que não vão... Fórum de Santa Catarina. Sai dali, Justiça Federal, para que todos saibam, ele passa em frente à Justiça Federal, da Justiça Federal vai à Justiça do Trabalho, da Justiça do Trabalho sobe, entra na Rua Salvatória ao lado da Prefeitura. Entrou, rodou, ele vai subir até o Fórum do Colubandê, deixa as pessoas no Fórum do Colubandê, faz o contorno em volta, vai ao centro do Alcântara também, porque os advogados de Alcântara merecem também isso, roda debaixo do viaduto, para em frente ao o prédio do relógio, que é o acho que é Trade Center o nome. Alcântara Trade Center. Alcântara Eu tenho escritório ali. Trade Center. Ali. Então, ele passa ali, dali ele volta para fora do Colubandê e segue para Santa Catarina, dessa vez água mineral, pega toda a extensão do Rocha, Lindo Parque, Santa Catarina novamente e aí todo o trajeto novamente. Bom, parabéns. Esse trajeto todo em torno de 1 hora no total, de hora em hora. Quase sempre vai ser hora cheia que ele vai sair do ponto. De Santa Catarina. Vai depender do trânsito, que tem dia que ali é infernal, mas né? hora cheia em Santa Catarina. Mas por isso que ele está meio que fugindo do trânsito principal da cidade. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado aqui pela sua presença aqui. Sem você a gente não seria ninguém aqui. E agradecendo aos ouvintes e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tá legal? Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.